Fala, meu povo! Seja muito bem-vindo aí a mais um episódio do nosso podcast aqui, o Arroz de Festa Podcast, o seu canal aqui da galera de evento falando sobre evento, toda segunda-feira às 19 horas. Muito prazer, André Marques, fotógrafo de casamento. Para conhecer mais sobre o meu trabalho, @AndréMarquesFotografias. E aí já agradecer aos nossos apoiadores aqui, agradecer ao Ashby que está nos apoiando, ao Espaço de Eventos Amorim Garden, agradecer também ao Marlon Meiron, nosso patrocinador oficial, e Diamond Coquetelaria. E também ao Faelo Filmes, com esse estúdio aqui foda, que tá sempre aí com toda essa estrutura bacana para nós. Ao Ed, com também toda a iluminação, Ed Som e Luz. E ao Ed Brindes aí, ó, com as nossas canecas aí, tudo personalizado aí. Fala comigo, meu peixe. Estamos arregaçando essa terceira já, né? Bem-vindos, todo mundo aí, Alexandre Castro, que vos fala aqui. Então já vamos começar no 12 aqui nessa terceira temporada. Nós avisamos já desde o primeiro episódio. Essa é diferenciada, tá? Não esquece, toda semana tem sorteio rolando no nosso Instagram, beleza? No feed. Então fica ligado lá que a gente vai contar todos os detalhezinhos, beleza? E é só brinde top. Ah, e estamos em todas as plataformas, hein? Beleza. Tá fazendo academia? Spotify. Isso Tá na mesmo. academia, tá na bike, Tá. já arruma. E TikTok tá muito massa aí na terceira temporada. Também. Várias Várias dicas que a gente só dicas que a gente zoeiras, teve, né? loucurais. E hoje, né, já que a gente tá nessa temporada cheia de coisa bacana, a gente vai receber um cara que é lá da Serra do Salitre, né? Pertinho aqui, nossos vizinhos aqui, né? Depois a gente vai contar que se vocês não sabem, tem duas serras. Tem uma serra de cima e uma serra de baixo, mas ele vai contar o caso pra gente aí, que muita gente não sabe. Eu descobri esses dias aí, eu até conto o caso, né? O cara que gosta muito de arte, gosta de boa música e gosta de musculação. Depois vocês dão uma observada pra ver se só gosta ou Tá se... bombado. É, pra ver se só gosta ou o que se faz, né? Porque eu gosto é uma coisa, fazer é outra, né? Um sacerdote que também é um grande artista, né? Arquiteto formado. Então, recebam aqui com muito carinho. E hoje nós vamos tirar todas as dúvidas. Kleber Faria Silva, famoso Padre Kleber. Oh, meu Deus! Você viu? É muita pressão aqui. Não, que isso. Você tremeu igual na sua primeira celebração ou foi mais de boa? nem falo. Eu sou muito fã de podcast. E aí, Que parece massa. que escutar isso, essa apresentação toda, esse processo todo pra chegar até aqui é muito massa. É muito eu legal. sempre fico vendo, assim, agora eu tô aqui, Tá aqui tô no, falando. né, naquele negócio. Você Assim, vê lá na sua cadeirinha, de boa, É. aí assim agora você tá vendo, tipo assim, ó. É que Deus, os caras é sentem, né? Sabe que é assim mesmo e tal, assim. Cara, mas vai ser super de boa, a gente tá muito feliz de você vir Muito cá e mesmo. contar. A gente já tem um contato muito bom, assim, né, durante os casamentos, essas coisas todas. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho do Kleber, né? O Kleber, além do padre, do arquiteto Kleber. Mas vamos conta pra gente, vamos começar lá do início. Conta sobre o Serra do Salitre. Serra do Salitre tem uma serra de baixo e uma serra de cima. Não Essa existe história eu isso? não tô sabendo. Que Não, história é essa? não- Me explica melhor. Não tem duas serras, não? Olha, Ó, a serra... o que acontece? Tem Salitre de Minas e Serra do Salitre. É isso que eu quis dizer. Ah, É isso que eu quis dizer. ah, Que bom. Foi mal. Não, é duas, não, mas duas, Pronto. dois Salitres. Eu tava pensando, porque geograficamente a serra não é uma serra. Quem tá dentro da cidade não entende por que lá chama Serra do Salitre. E as pessoas que só passam lá não entendem. Eu preciso olhar de forma muito mais ampla para entender que lá é uma serra e lá é uma das cidades mais altas de Minas. Ó. Tem essa história também, que é muito interessante. A gente não percebe por quê. A serra é alta, mas o município, a parte urbanizada do município, está dentro de um planinho. platô. É. Que antigamente era chamado um chapadão. Então as pessoas não. Por que serra? E ainda tem a história do Salitre, É do Salitre. que todo mundo confunde. Já muitas pessoas falam assim: eu tive lá na sua cidade. Eu falei: então você subiu lá? Você foi lá? Porque tem que ir lá, né? Você tem que subir. Não, eu tem passei por lá. Não. Então eu acho que você passou no Salitre de Minas, Minas. não é a minha Foi cidade. isso mesmo. Só que só quem passa ali no Paraxá, é lá na Cateara que você começa a ter morro.
a Você Catiara, começa a né? sentir a Você serra. sentir que você, ou que você desceu ou que você subiu lá na Exatamente. Catiara. Você fala, nossa, eu tô bem baixo. Na hora que começa assim, use freio motor, use o quê? Tem 300 placas lá, eu não Cuidado, esqueço disso, cuidado. cuidado. Não, Aí você vai vendo barrando. Ô, não eu vai- vou fazer só te contar um caso. Como que eu descobri esse Salitre de Minas? Que deu um problema a gente fazer um ensaio lá em Araxá. A noiva falou assim: ó, dirige na volta, que Ih, é à não é noite e possível. eu tenho medo. Falei, beleza, eu vou dirigindo. O Anderson tava lá. Aí ela falou assim: vai dirigir. E eu assim, né? Peguei o carro desse e tô de boa. Bora. Aí nós subindo aqui, amor, depois da Catiara, o negócio lá de combustível já nem marcou mais. Eu falei assim, A bomba foi lá pro... não, tipo assim, Pro perdeu, porque ó, escapamento. Já falta era. 50, autonomia, não marcava mais. Aí eu falei assim, gente, foi subir esse tempo. Não, beleza, tá chegando na serra, nós vamos lá e abastece. Quem disse que tem posto aberto naquela serra depois de 8 horas da noite, meu amigo? Nenhum, nós andamos em todos os postos lá e não tinha. Zerado. O carro, aí falou assim, vamos o seguinte, nós achamos um boteco. Então é bom de cidade pequena, porque o povo é diferenciado, notícia. né? Aham. E aí eu falei, nós chegamos no falou, ô, Sandro Poi falou, cara, não tem posto aqui não, infelizmente e tal. Mas eu vou fazer o seguinte, meu filho mora 2 quadras daqui, nós vamos lá e falar com ele, que ele tem um carro antigo. E ele sempre esse negócio. Aí vai eu, não sei se onde estava, assim, o cara, fomos lá no cara, ele tinha um Chevette, um Monza, tirou do carro, colocou Nossa. 2 garrafas de Salvou 2 litros, e era um Corolla o carro do pessoal. Fomos lá, colocamos e você falou assim, agora, o único lugar que você não vai dar pra chegar em outra cidade, você vai ter que ir lá pro Salitre de Minas. Nossa. E é bom que é só descida, porque se der ruim, é só descida aqui. Chega E lá. você pega lá na rodovia, na quina lá que você encontra, tem um posto. É. Aí foi onde a gente conseguiu, não sabia que tinha Nossa, outra cidade, não? Aí tem outra Salitre, aí você tem a... Não, então... É por isso que ele falou assim, ó, tem a de baixo e a de cima, mas era Salitre, não era serra. A serra é só a de serra. Serra é só uma. É serra é só uma. que é só- Salitre é dois. Salitre de Não, Minas, eu já viu? passei um perrengue lá também, cara, acredita? Ixi, gente Na do serra ou no céu. Salitre? Ué, na serra. Eu e o Que Caio é Ribeiro, isso? cinegrafista, fomos fazer um evento e, de repente, o carro deu um barulho diferente. Nós, que é isso? Energia Carro lá, automático. Aí ele falou, nossa, o carro deu ruim. O que foi? Abriu o capu, tinha estourado o radiador, perdeu a água do carro, tudo lá. Por lá nós ficou. Mas enfim, aí... um Morro, taxista né, lá, velho? Tudo cidade que é grande. morto, o cara É não louco. sabe cuidar do carro, morro força muito, Nossa, não cara, é? aí, E ó, sabe falou uma que você coisa não sabe interessante? cuidar. Meu pai é dessa área de carro. Meu pai mexe com auto elétrico e tal. Então, essas histórias todas rondam a minha vida desde sempre. Nossa, tá vendo? Muitas Você e tá muitas louco. noites que a gente é acordado, meu pai é acordado com o telefone, E alguém pra dar um socorro. estragado, socorro no meio da estrada. Na Serra da Catiara, um problema, um acidente, uma coisa, ele tem que ir. Parece que isso ronda a minha história desde Como que sempre. pode, né? Porque é isso, a Serra tem É. essa. É, tá Serra meio é- no nada, no alto. Mas eu amo minha cidade, gente. É. Eu amo a Serra. Apesar de eu já quase 15 anos que eu não tô lá. E que em algumas circunstâncias parece que eu vou lá e fico meio desconectado, descontextualizado com a cidade, assim, já não conheço muita gente. Mas eu amo lá. Eu vou lá, todos os detalhes que eu sou apaixonado. Meus pais moram. A gente morava do lado da escola. Então já tem essa história da infância de a gente estar acompanhando tudo da escola. Depois, quando eu mudei para o seminário e vim estudar, logo em seguida, meu pai comprou um hectare, que é uma pequena chácara, dentro da cidade. E é do lado da matriz. Meu sonho. Então, pense, um padre, uma criança padre depois, né? Meu sonho era morar perto de igreja. Nó. Eu achava muito bom, eu achava muito bonito. E aí, quando eles mudam pra essa chácara, que é colada, assim, lá de casa, a gente vê a torre, assim, bem colada, assim, pertinho. Eu falei, gente, a realização dos meus sonhos, que coisa mais linda. Porque aí, lá é assim, aquele climinha. A serra foi dividida em 2 partes, né? A parte antiga da cidade, que anos, né, tá lá. E depois teve o boom, né, de migração, teve muita migração do sul. E depois também, agora com essa história da mineradora, um boom de todos os lados. E aí tem uma parte da mais cidade nova. mais Então eu sou moderna. desse clima da cidade antiga. E lá, esse climazinho de cidade pequena, as ruas pequenininhas, as De casas sempre a bonitinhas. tia sentada na porta, o senhorzinho as lá de pessoas se boa. conhecem, todo mundo se conhece um do lado do outro, né? As histórias se conectam, ou eu sou parente, ou tem alguém da minha família que é parente, então tem toda uma mundo relação. parente. Eu amo a Serra, meu Deus. E quando você saiu da serra, né? Vamos lá agora do início do padre. Se você veio pra cá já pra fazer o seminário, é seminário mesmo, Então, né? Vale mas eu a acho que pena eu tô mais voltar um curioso. pouquinho. É, Eu eu tô mais curioso.
antes de ser padre, você trabalhou, você fez alguma coisa em algum lugar? Tá, então, conta lá, Tipo, volta vale mais. a antes de pena um ser padre. pouquinho mais. Então vamos faz voltar. muito ótimo, sentido. E então. com datas. Tá. Pra gente É, entender. é, Nós não contou a idade quantos dele, anos? não vamos contar a idade É. dele, aí vocês vão tentando adivinhar durante esse processo. No final, no final é conte. Então eu vou voltar no meu bisavô. Meu bisavô era uma figura bem interessante, assim, porque ele teve 13 filhos. E a família muito religiosa e rezava todos os dias. Ele punha os 13 filhos na sala da casa, da fazenda, e rezava o terço. E nesse momento, ele sempre repetia, todos os dias. Minha avó era testemunha, todo mundo falava disso. Até os conhecidos já me testemunharam isso. Ele falava, eu rezo para ter um padre na família. É muito interessante. Ele rezava aí, todos os dias. Chamava a família, ele rezava tal, e pedia. E rezava, pedia. Era um sonho dele, né? Aí o que aconteceu? Desses 13 filhos, 3 foram pro seminário. E é só 3 homens. Só tem esses 3 homens. Não, lá, não. Tinha mais homens. Só tem mais foi. um. Só foi. 3 foram. 2 logo saíram, e que era bem comum antigamente, né? Mandava pro seminário para estudar, né? Hoje isso não existe, mas antigamente isso era muito comum. 2 foram, logo voltaram. Não ficaram, não conseguiram. Um ficou, então era a esperança dele. Tipo assim, aquele... Agora deu. É. Atenderam No meus... último ano de seminário ele saiu. Não. Então, E isso é o quê? Quanto tempo? Só assim, vamos já pra gente ver. Quanto tempo de o seminário, seminário, normalmente? a estrutura do Era seminário... diferente hoje? Eu acho que era, mas basicamente não mudou muita coisa, não. A estrutura do seminário, a nossa formação, ela é no mínimo 8 anos. É um bom tempo. E né? no máximo é difícil... Mensurar. Porque o cara mensurar toma bomba? porque- Ele toma bomba? Não, pode Eu acontecer. ia falar agora. Eu ia falar assim, repete ano, velho. Nossa, você tem Não, depende do ano essa que a parte do pessoa entrou. batismo aí, a sua, ficou Daí, muito é, você repetir. Você pecou ontem. Agora você vai voltar um ano. Cara, mas é muito sério. É? Mas, Não, a aqui, coisa... claro que a gente tá. A gente não, deixa de mas dar tipo uma assim... doideira. Porque hoje aqui, gente, o é pra ser critério um é- assunto né, tá de mais boa aqui. contraído, Mas tá né? de boa aqui. Mas é isso, varia, tem 12, 13 anos de formação, depende do ano que a pessoa entrou. Entendi. Quantos anos ela tinha quando ele entrou. Então, Ele ficou até no na último beira. ano, quando era assim, pra ser ele. E aí isso meio que era um estigma na família. Então, eles continuaram rezando. Então, continuaram rezando. Aí a família da minha avó casou também, uma família muito religiosa. Ela teve 8 filhos. E o mesmo costume. Sempre quando reunia a família pra rezar, sempre minha avó rezava. E aí, desses 8, 3 são homens, não foram pro seminário. E aí minha avó sempre reunia os netos, então tem uma turma de netos. Nós De vários- 3 filhos, pensa, tem uma Não, galera. seus primos. Não, Meus primos, seus de primos. 8, né? É. Se multiplicou vários é, primos. claro, A gente se reunia, toda vez que a gente se reunia, minha família era muito próxima, assim, a gente se reunia, aquele monte de Quem meninos, que mais vai ou ser menos o a mesma idade. Quem que vai ser o padre? Quem vai ser o padre? E aí o que acontece? Minha avó Que era massa, muito forte isso, porque parece que ela É, tinha porque ela- que traduzir isso de alguma Isso, forma a é. intenção do pai dela. E aí ela falava assim, vamos conversar sobre esse assunto? Pegava os meninos. Nossa, já era sério É sério. demais. É, Era, tipo era. assim. E aí, meus primos, todo mundo ficava cutucando um ao outro. E aí, por um tempo, a brincadeira, minha avó falava, a brincadeira rolava, mas eu concordava com a história. Eu falava, não, eu acho que eu vou. Acho que é eu. Eu acho que é eu. Aí eu fui pra ser coroinha e tal. Isso com que idade? Ah, sei lá. É, muito novinho, criança. 7, 8 anos, que as minhas memórias são mais claras. Assim, mas eu sei que isso acontecia com frequência. Quando eu fui pro ensino médio, assim, naquele intervalo, 8ª série, ensino médio, um dia minha avó fez a mesma coisa, reuniu todo mundo tal, falou, jogou a questão na mesa pra todo mundo. Eu ganho na insistência. Eu aqui. era coroinha, então ela tinha muita esperança que eu fosse mesmo, porque na infância eu falei. E aí um dia eu fui bem sincero, eu falei, vó, vamos encerrar esse assunto, porque eu não vou. Não vou. Tipo, meio que apelei assim? com a questão, não vou, já tô resolvido. Eu vi que você tá com muita esperança aqui em mim. Tal, e eu não É. quero deixar a senhora triste, não vou. E foi naquela fase, assim, que a gente tá, naquele processo de definição vocacional. E no meu caso foi muito forte, porque a minha mãe, na 8ª série, minha mãe falou assim, olha, você não vai ficar continuando estudando aqui na escola. Até abrir um parênteses, porque essa semana a turma da 8ª série abriu um grupo no WhatsApp, eu fiquei tão surpreso que tem gente que eu nunca mais vi
Ó, que massa. Nunca mais doideira, vi, hein? muito louco do ensino médio. E aí, há alguns anos atrás, eles abriram o grupo, vamos fazer um encontro aí, e eu achei muito legal. E aí, nessa fase, minha mãe falou assim, olha, tá acabando o ano, e você tá muito folgado e tal. Folga. Você vai... Eu vou te colocar num pré-vestibular, né? Nessas escolas pré-vestibular, que você já vai focar no vestibular. Você precisa estudar. passar na federal, você vai estudar, é o seu foco, eu vejo que você gosta de estudar. E você é filho único? Não, nós somos É, três três irmãos. irmãos. Meu pai tem oficina. Meus outros dois irmãos. Seguiu, pai. Segui meu pai, tá lá na oficina, estão trabalhando com ele até hoje. E eu não tinha muita essa aptidão. Tentei, fui lá várias vezes, ajudo, né? Mas não era minha aptidão, assim, não era. Porque eu gostava muito dessa área acadêmica, estudava mais e tal. Tinha as melhores notas, meus irmãos pararam, largaram de estudar, e eu tava lá, né, na rotina. Era o melhor aluno, eu tinha até umas notas boazinhas. Um tal. nerdzão, né? Essas coisinhas. nerdzão. Não era o melhor aluno da sala, mas assim, até que tava entre né, Os a melhores, turma- os não era, melhores. Não era os que davam uma bomba, tal, Aham. aquela história. O que aconteceu? Oitava série, então, vamos por essa escola, era em patrocínio, então ia todo dia, e nessa escola, primeiro dia de aula, eles falaram assim pra gente, preencha aí um papel, vocês vão contar qual é o curso que você vai fazer. Qual faculdade você deseja, federal, nós vamos focar nisso. Então, desde o primeiro ano, nós vamos focar e a gente já vai traçar seu rumo para você passar nessa faculdade que você quer passar. E aí, eu lembro direitinho que eu abri, lá em casa tinha uma enciclopédia, assim, que tinha um capítulo que era profissões. E eu abri assim, e tinha o que que tinha? Tinha um resumo do que aquela profissão fazia e a grade curricular. E eu lembro direitinho, eu preciso resolver, eu tenho que amanhã, eu tenho que levar esse trem preenchido e agora Vou eu escolher não tenho aleatório. muita noção. E aí eu vi, porque eu já tô nesse campo de artes, coisas que vocês comentaram há um tempo, assim, desde a infância eu tenho muitas referências disso. Eu olhei nesse campo de artes, vamos ver. Aí eu olhei arquitetura. Aí eu olhei arquitetura, cálculo 1, cálculo 2, física, não sei o quê. Eu falei, Meu Deus. eu não sou de exatas, pelo amor de Deus, não vou. Arquitetura não, passei a página. Aí tinha design. E aí eu olhei design, achei interessante, achei bem interessante assim, falei, aí preenchi lá, não, eu vou fazer design. Aí fui para essa escola. Tá, agora pode focar Pode aí que eu vou no focar, design. Eu vou no design. E aí acontece, Me 2005 foi um ano, assim, um ano forte, assim, muito importante nesse processo, porque meio que Deus falando assim, não, peraí, essa confusão toda sua de não saber o que você quer, isso é um sinal. Começa a olhar pra isso. Deus foi me falando de várias Ali formas. foi um chamado. Você Ou não? sempre Não, foi bem ligado mais à muito frente. à sua família, muito eu já religiosa, tava, então você eu sempre tava na igreja. foi Eu nunca fui dentro da igreja. dessa turma que teve esse vácuo, que não Aham. que parou de ir na igreja. Não, eu sempre fui muito assim, eficiente nesse processo. Mas estava nessa história, todo esse dilema, e aí, 2005, carnaval de 2005, tava namorando. E aí, aí tudo muda, a história muda. Porque acontece uma situação no carnaval, muito séria, assim. E aí aquilo é um primeiro estalo que eu começo a falar assim, nossa, o que eu tô fazendo da minha vida? Que história é essa? Aonde eu tô, pra onde eu tô indo? É uma coisa assim, aleatória, mas que me começa uma pulguinha assim, pensar assim, gente, eu preciso pensar melhor o que eu tô fazendo. Mas isso você estava durante esse pré-vestibular, você ainda estava Já estudando. estava inserido, já tava... 2005 foi o meu primeiro ano do ensino médio, já estava inserido no processo e tal. Aí o que aconteceu? Teve uma ordenação lá na Serra. Ordenação é o dia, não sei se todo mundo sabe, então vou conta, explicar. Vamos explicar. Ordenação é a celebração, é o acontecimento onde o jovem, o candidato se torna padre. Isso é depois do seminário que já depois fez. do processo formativo. É a formatura depois dele. Toda a certeza absoluta. a gente não entende como formatura porque é como se fosse um matrimônio, né? Porque ele vira... É sacramental, então a gente não entende. Tem outros processos como formatura. Tá. O sacramento da ordem é uma outra fase. Mas é esse momento... Seu comprometimento ali com Deus. É o start, naquele instante que a gente recebe a bênção, como o casal recebe a bênção. Naquele instante, para nós estar casado, naquele instante, então, a bênção e também o jovem se torna padre. Beleza. Então, teve esse momento lá, imagina. Nunca vi falar nisso. Eu estava na igreja, mas nunca imaginei que eu ia presenciar uma história dessa.
eu tava na turma que tava ajudando e eu tava na equipe que tava fazendo a recepção das pessoas. Então eu tava num grupo de jovens, o grupo de jovens estava lá e a gente foi pro trevo da serra e todo mundo que chegava de fora, um ônibus que veio para ordenação, um carro que chegava, a gente recepcionava, indicava, quando não sabia o caminho, um dos jovens entrava no ônibus e ia até onde ia ser a celebração, a cerimônia. Então eu tava nessa equipe. E aí, por isso, eu fiquei para trás. A celebração começou lá, a gente estava lá, eu cheguei no meio da celebração. E a ordenação tem como no matrimônio, no batismo, que todo mundo, né, imagino, deve já ter participado ou sabe um pouco, tem vários elementos simbólicos muito fortes, muito bonitos. Né? Alguns são muito explícitos, outros estão implícitos, estão meio que ali escondidos. Vale a pena a gente até um dia tocar nessas simbólicas, são muito bonitos do matrimônio, por exemplo. E aí tem um momento na ordenação que o jovem deita no chão. Ah, sim. E o que isso representa? Morte para o mundo e a vida agora toda para Deus. E aí eu cheguei, eu não sabia como era essa estrutura, não tinha nem noção. Eu chego exatamente neste momento, que o menino tá lá, o candidato deitado, o padre deitado lá, estendido no chão. Você não todo sabia mundo como rolava, rezando. não? Você não sabia Não como... sabia. Tipo assim, o que O aconteceu? que aconteceu? Aquilo me impactou. Pegou ali e caiu. Porque quem tá na celebração, a coisa vai Vai acontecendo com acontecer. a meia naturalidade, Isso, né? isso. Eu cheguei exatamente nesse momento. Vai. E aí, quando eu olho para aquela cena, aquele monte de gente rezando, o poliesportivo lotado. Aí é o bispo que tá ali? O bispo... Não, aí Aí- é o menino, não, o jovem não, que mas vai quem celebrando. tá fazendo essa formação, Rezando, só uma curiosidade, É tá o ali. bispo que É o preside. bispo que O bispo que preside. Todos os padres da diocese estão Também lá. fica lá. Seminaristas, aquele monte de gente e os leigos, todo mundo da paróquia, das É um comunidades. líder ali e um deitado lá. E o cara Ponto. que- E aí Pronto. aí é um momento que é muito bonito, porque naquele instante o jovem deita no chão e todo mundo que tá lá ajoelha, voltados para a cruz, voltados para Cristo, e começa a ladainha, começa a rezar por aquele menino. Uhum. Enquanto ele, especialmente, está rezando, oferecendo a vida, oferecendo o ministério. Quando eu chego naquela... Mas eu não entendi nada disso, né? Quando eu cheguei lá, aquilo me impactou, assim. Primeiro, o que é isso? E depois eu fui escutando a ladainha, o que estava rezando, porque vai rezando algumas coisas específicas, reza. Pela vida deste jovem, pela vida e ministério desse jovem, pela vida e entrega desse jovem. Vai rezando várias coisas, é muito forte, assim. E aí, gente, aquele momento, assim, parece que aquilo caiu uma ficha. Não sei o que aconteceu, assim, eu comecei a chorar. Chorar, sem parar, sem entender. Os meninos estavam do meu lado, começaram, os jovens estavam comigo, assim, os amigos, começam, o que tá acontecendo? O que tá rolando aqui Mas nesse surgiu evento? aquela sensação de, tipo, eu queria estar ali? Aí veio tudo. Eu acho que veio uma carga, veio a carga da infância, a memória da infância, do sim que eu dava pra minha avó, as memórias todas, as minhas experiências que eu vivi na igreja com Cristo, né? Que eu tinha várias outras experiências. Então ali foi o chamado mesmo. Foi. Ali foi... Foi o instante, assim, que eu falei assim, meu Deus do céu. Alguma coisa mexeu comigo, né? Teve uma graça ali específica. E aí, volto pra casa, então, totalmente mexido. Totalmente incomodado, e não sem saber, e conversei com uma amiga. E essa amiga, ela era sacristã da igreja. Ah, tá. Então, quando eu fui, sentei com ela e contei a história, ela não esperou nem um segundo. Olha como é bonita também essa ação de Deus, né? Ele vai se colocando assim, as peças do quebra-cabeça. Eu falei, na hora que eu falei, eu não tive coragem de falar com minha mãe, não tive coragem de falar com amigos, com ninguém. Quando eu falei, no instante que eu falei, ela, na hora, saiu correndo. Literalmente, saiu correndo atrás do padre. E pôs o padre na minha frente e falou assim, padre, por que ela impactou tanto? Porque estava há uma semana do encontro vocacional, que é o momento que é tipo a antessala para você entrar pro seminário. É o lugar que os jovens, dei vontade de ser padre. A gente é acolhido neste encontro, lá tem todo um processo de acolhida, discernimento, a gente tem uma escuta, os padres nos acolhem e tal, e acontece ali o discernimento. Se vai ou não entrar, você não sabe nem se vai ser padre, mas se vai ou não entrar. Na minha cabeça, o que era? Eu decidi que eu tava tão decidido, a coisa foi tão forte, tão decidido, que eu
Pra mim era fazer mala e já ir embora pro seminário. Aham. Você já queria ir, já Já tava tava ansioso pronto, é isso pra aí. ir. Já tava pronto pra Tô ir. pronto. Resolvida. Porque foi muito forte a experiência. E aí ela já me pôs na frente do padre. Nossa, eu não acredito, porque é semana que vem. Tipo assim, isso era uma sexta e era na outra sexta. Então você já se prepara e você vai pro encontro. E aí fui fazer o encontro. São 2 etapas, então isso era meio do ano. Depois tem são 3 etapas tradicionalmente, mas a gente faz. Como eu resolvi assim na segunda, fiz a segunda e a terceira. A terceira a gente é ouvido por psicólogos e tal. Tipo, é mais. Como eu fiz o vestibular recentemente, eu acho que é uma pressão um pouco maior do que um vestibular. Porque ali é meio assim, uma definição da sua vida, o que porque vai ali você- acontecer. Você sabia que toda sua história ia mudar ali. Podia mudar, com certeza podia acontecer, eu tava aberto a isso, deles não me aceitarem. Uhum. E aí, tudo isso, essas emoções. E aí, o que acontece? A gente passa por esse processo e eles mandam uma carta. E lá na Serra, como é muito pequenininho, o correio muito pequenininho, tudo pequenininho. O cara, Todo esse é o mundo já time, sabe. seu parente. O cara, O cara do saiu pra correio entregar a carta e já saiu sabia. contando pra todo E mundo. a carta, o envelopão assim, escrito Seminário Maior, e ele entrega, falou assim, aqui, é no seu endereço, Israel, meu pai, minha mãe, né? É no seu endereço, Israel. Mas eu vou entregar aqui mesmo, na oficina do meu pai. Entregou lá. E minha mãe, que é isso? Mas até então ela não, Não não sabe, você não tinha falado nada. Não tava, não. Não, tava- o mecânico tá ali arrumando aqui o motor ali. Seu padre, Pode ser que meus pais sabiam por isso, por esses bastidores Aham. mas eu não tive coragem de falar diretamente, de ir lá e falar assim, Aham. ó, tô pensando, não, É não isso tive que eu- coragem, eu tive Aham, muito entendi. medo, porque eu tinha o medo de também não der certo, né, o processo não dar certo e aí, né, mexer com eles e já ficarem meio mexidos. Aí esperei acontecer tudo pra... Uhum. Então, minha mãe abre a carta e lê, primeiro que eu. Não. Kleber Faria foi aceito e tal dia vai pro seminário. Então foi um choque, assim, eu chego você bem tava na ali? Você hora... tava- Não, Não, eu você chego... Como eu estudava em patrocínio, o ônibus parava bem perto, assim, na oficina, e eu, nesse dia... Passava lá. Eu acho que minha mãe me ligou, se eu não me engano. Eu acho que minha mãe ligou e falou assim, Kleber, vem cá, chegou uma carta aqui. Pega cartão conversa. Faço aqui. Meu por Deus, favor. gente, foi uma situação assim. Mas foi muito bom, porque minha mãe, né, tem todo o processo. A minha parte paterna é evangélica. Então, a parte paterna, a minha família paterna é evangélica. O meu pai, ele teve uma experiência na infância de ser acolhido por uma família japonesa. Ele é do Paraná. E aí meu avô pediu para essa família japonesa acolhê-lo para ensinar sobre a mecânica, sobre a parte elétrica dos carros. E ele fez essa imersão, ele foi morar com esse pessoal. Fez essa imersão. Esse pessoal, esses japoneses que o acolheram, eram muito católicos. E nesse processo, então, ele faz o processo de conversão e batiza e faz a primeira Eucaristia nessa casa. Depois dessa formação que ele teve, ele começa a sondar para onde ele iria para exercer a função, né, de autoelétrica e a possibilidade dele de vir para Minas. Primeiro, ele tinha um tio em Patrocínio, então inicialmente seria em Patrocínio, mas depois ele chega em Patrocínio e vê que lá estava meio já saturado o mercado. Só tem uma serra ali que E vai dar ele problema encontra- demais. Ele encontra com o pessoal e falou assim... Sempre dá Serra problema. do Salitre. Lá Que tá uma todo dia cidade- estraga um, os não caras tem... ainda querem cidade morro não ali. tem, vai pra lá. E ele foi. Se brincar, então foi até o dia que arrumou o carro lá, nós levou. Foi na casa do seu pai, eu não Pode sabia. ser, pode ser. É, Pode ser. não sei. Ele trabalha até hoje. Trabalha, Aí, tá ó. lá, tá lá. Hoje ele é vice-prefeito, mas... Ó. trabalha. É o padre que é arquiteto, É, o mecânico que é o vice-prefeito. Mas ele tá lá Isso é, ó. também. Mas a oficina não Seus paga, irmãos, não. né, Meus também irmãos estão também lá, estão né? lá, Você me falou aí uma coisa aí que eu fiquei um pouco curioso, o pessoal que tá assistindo também, às vezes pode pensar. A mesma coisa que eu. Você falou assim, que tinha um medo deles não aceitarem. Então não basta só eu falar assim, eu quero ser padre, que eu vou ser. Eles têm que aceitarem, então. Pode correr o risco de você fazer todo esse percurso aí, chegar lá e falar assim, não, você não vai ser. O Você que não tá acontece? pronto. Mas essa decisão é sua. Eu era de menor, né? É, justamente. Ah. É isso que eu ia perguntar depois. Então tinha toda essa dinâmica, né, do processo que os pais têm que confirmar. E como no matrimônio também. No matrimônio, não sei se vocês estão recordados desse processo, mas no matrimônio tem um momento que a gente pergunta, seus pais estão, mesmo vocês já maioridade, Aham. tendo autonomia, a gente pergunta por quê.
tem uma coisa espiritual nessa dinâmica paterna e materna. Da bênção paterna e materna, isso é a muito bênção. forte. Então a gente bate muito nessa tecla e essa estrutura espiritual, porque é o que é da onde você veio, de onde você for formado, gerado, e eles abençoando esse processo, aí é uma riqueza, né? A graça é profunda. Então a igreja, ela bate muito nessa tecla. E aí tem esse processo. Então, quando acontece esse elemento do discernimento vocacional ali nós vamos antes a ideia, tal, a coisa vai ficando muito mais séria, aí tem aprovação, entrevista, chega a carta, o que os padres fazem do seminário? Eles vão lá na sua casa. Eles vão, visitam e conversam com o pai e com a mãe e falam, olha, vocês estão cientes. Então, hoje o processo vocacional não acontece assim, o menino vai, ou então ele vai enganado, ou ele vai... É muito diferente do que, às vezes, até aconteceu no passado. E tem uma história engraçada desse processo. Nós morávamos numa casa a 2 ruas da escola e aí a gente mudou. Então, minha família mudou nessa fase, exatamente nessa fase. E aí, na semana que o padre ligou e falou, eu vou te visitar seus pais, tal dia. Então, tal dia eu vou visitar. Então, achei na semana que a gente mudou de casa. A casa tava vazia, sem móveis. Eles fugiram. Sem nada. E pra piorar, aqueles dilemas de mudança de casa nova. Todo mundo não tinha chave ainda da casa. Aí o que aconteceu? Minha mãe... Tá corrido, sumiu. Minha mãe Fugiram, se saiu. Minha mãe falou assim, nossa, ele deve pra chegar, né? Que eu vou na padaria, sei lá. Então ela saiu. Se ele chegar, você me liga. E me trancou lá dentro. Não percebeu, meio que no automático foi e trancou. E aí o padre chega, chama, né? Chama lá. E eu saio na janela na hora que eu vou abrir a porta. Eu falei, gente do céu, o que o padre vai achar? Você não, eu tô aqui, calma, vai dar tudo certo, mas eu tô aqui, não mudou E nada. nós ficamos conversando pela janela, eu lá dentro de casa, ele lá da Igual rua. um confessionário Não tinha daqui. nem um celularzinho pra mandar Antigamente não um tinha, WhatsApp. Mãe, cara. corre aqui, porque eu tenho... Não tava assim, né? O tempo, não era esse tempo. E aí, nossa, meu Deus, que sufoco. Foi uma questão de minutos, assim, que é muito próximo. Cara, assim, mas foi uma hoje situação. a gente ri, mas Aí ele entrou nossa. dentro de casa, ele chegou em casa, não Cheguei tinha uma perto. cadeira, não tem uma Você coisa quis de vir ver. fazer sozinho desse Eu quadrado. acho que ele é... Os trem tá Eu falei, errado. meu Deus, agora eles vão pensar seriamente me chamar. Vou fazer várias perguntas extras aqui que eu tava pensando. Mas deu tudo certo. Agora eu vou com a mãe ali Bom. pro quarto, conversa sozinho, vou com o pai ali, com ele, vou fazer todo um processo Igual de um novo. curso de polícia, cara. É, Você tá pô, vendo? muita pressão. Tem, muito tem algo errado. E aí, então, deu tudo certo. Ele conversou. tudo Aí certo. você Aí já veio, foi que era estudar. em Patos. Não. O seminário é dividido assim. As primeiras fases a gente estuda em Patrocínio, mora em Patrocínio. E as últimas... Até hoje é em patrocínio. Lá em Patrocínio a gente tem o seminário menor, que a gente chama. Que é quando o menino tá indo no ensino médio, como eu estava no terceiro ano do ensino médio nessa fase. E ele é acolhido no seminário menor. Que é essa fase inicial. Quem tá no ensino médio vai para a escola curricular e depois volta. A gente é interno, tem a vida do seminário normal, que a gente reza, as pessoas, né, pensam que a gente só reza, mas a gente reza, a gente trabalha, a gente Joga estuda, bola. joga bola, Tem família. brinca, tem amigos. faz tudo. Aí, nessa vida ali, fechada, né, dessa primeira fase, com a turma que tá no ensino médio. Quem chega, tem casos, a gente já foi formado, já tá graduado na faculdade, ou então tá nessa fase posterior ao ensino médio. Fica lá 1 ano. Então, todo mundo tem que passar por essa fase. Então, passei 1 ano lá, em Patrocínio, seminário menor. Depois vem pra cá, Patos é as últimas fases. Mas é programado, só você vai passar aqui 2 anos. Ou a pessoa às vezes fica um pouco mais, um pouco igual. Você falou que às vezes o tempo é um pouco... Eles que vão entendendo Eles ali. vão discernindo, porque É uma formação, né? é um Você detalhe tem que tá interessante. formado. Por exemplo, o meu caso, eu fiz 8 anos certinho. Mas como eu entrei no ensino médio, era pra me ter feito 9. Só que naquele exato ano, o bispo, Dom João, e os padres discerniram que era melhor eu vir direto pra cá. Porque eu já tava maduro. Não Tá tinha... evoluído já. É, O cara o cara já tá... Não, é uma Já tem circunstância do momento, assim. Porque o seminário que era na Lagoa, nessa fase, tinha um seminário em Patrocínio, um aqui e um na Lagoa.
que era essa fase intermediária de quem já encerrou o ensino médio, tava meio que fechando, ia passar para patrocínio, tava numa fase assim, então, não, vai direto para Patos, e aí eu comi um ano aí que tradicionalmente, entendeu? Então, a gente ia ficar mais Cara, um é tão ano. nerd que pulou um. Tô brincando, não é por brincando. isso, né? Mas assim... Mas foi bom. Aí passo já caio na filosofia. Eu acho que a gente faz leitura, não. Foi um ano economizado. Mas eu sofri muito. Porque eu cheguei do ensino médio meio que cruzão e já caio fazendo filosofia. Ainda mais, né? E filosofia, graduação de filosofia, não é a filosofia que vocês estudam no ensino médio, aquela filosofia né, Mas aí, beleza, deixa curricular. eu te cortar. Essa filosofia, todos têm que fazer. Todos. Aí é tipo uma faculdade. É uma graduação, Mas é uma graduação normal de filosofia ou uma da escola de padres? Normal. Não, filosofia. A gente... Da Unipan ali tem filosofia, você poderia fazer lá. Não poderia. No nosso caso aqui na Diocese, a gente tem que fazer dentro do seminário. Ah, tá. Mas a grade que a gente tem de filosofia é a mesma da filosofia. De uma faculdade. Então é uma coisa do seminário. E a gente faz tudo, tem todos os processos, prova, trabalho, TCC no final da graduação. No nosso caso, a gente tem um plus, porque além do TCC, a gente tem uma outra conclusão de curso que a gente chama de síntese. A gente senta lá na mesa, os professores que deram aula para nós durante os 3 anos sentam na nossa frente e começa um bate-bola ali. Eles começam a perguntar perguntas aleatórias que a gente não sabe, que é do que a gente viu nos 3 anos. E a gente tem que responder e eles vão avaliar se a gente foi ou não bom para... A gente chama de síntese. A gente foi ou não bom para... Aquela pressão lá, Nossa. que eu quero saber. Nossa, Sabe o que você tá falando. É muito sério isso, porque algumas pessoas não entendem, né, esse processo, mas a igreja lida com a formação do clero de forma muito séria. E a gente, por exemplo, talvez vocês, quando estavam lá graduando, quem graduou, quem não graduou, a gente é cobrado ou pelos nossos pais ou por nós mesmos, pela nossa consciência, sobre a dimensão acadêmica, a dimensão social, profissional, talvez, né? Três níveis de cobrança. No seminário, a gente é cobrado sobre 5 dimensões. Então, a gente é avaliado em 5 dimensões. Se você está bem nos estudos, se você está bem socialmente, você consegue se socializar bem. Se você está bem afetivamente, tem bons relacionamentos. Se você está bem espiritualmente e pastoralmente. Então, a gente pastoralmente é porque a gente... Desde o primeiro momento que a gente pisa no seminário, a gente começa já a fazer uma espécie de estágio. A gente já começa a experimentar como que é a vida do sacerdote, porque depois você vai lidar com isso a vida toda. A gente começa a experimentar estruturas da vida dos sacerdotes. E lá a gente chama de pastoral, que a gente começa a fazer esses estágios, a gente começa a entender, e lá a gente é avaliado. Como você está lidando com e isso. lá é sua casa? Ou e a galera... você muda para lá. Você está disponível para sair ou não? Você vai ficar um bom tempo? É interno. Esses anos todos é interno. Você... É flexível, né? Se precisar, por exemplo, acontecia. Às vezes, aniversário da minha mãe e tinha uma possibilidade de eu ir lá na Serra. Eu ia. Mas... Quantas vezes aconteceu, por exemplo, o Dia das Mães, Dia dos Pais, não pode ir. Porque tem toda uma vida acontecendo e eu vou ter essa dinâmica na realidade. Eu não vou poder estar preparado ir qualquer hora. Poder viver isso. Então, oficialmente, a gente vai para casa 2 vezes no ano. Entendi. Oficialmente. Casa 2 férias. E nos intervalos no Natal e olha lá. No Natal, não, você tem férias, normal. Dá uma semana. Julho e dezembro. 2 semanas, férias sei lá. Curriculares. E toma bomba. Toma? Toma bom. Nossa, então ali lá é 70%. Você repete normal, ó. Repete o processo, mas dependendo da pessoa. Aqui, a equipe de formação, então, a equipe que está lá com eles acompanhando, a gente fala assim: olha, recomendar. Eu acho que não está muito legal, academicamente você não está muito positivo. E ali você tem toda uma estrutura financeira por eles ali. Ou a família tem que ajudar, é um curso pago, é algo do tipo. Não, é tudo pela igreja. O dízimo que as pessoas pagam, então o dízimo que lá que a gente fica pedindo e tal, lá, uma parte do dízimo é para manter o seminário. Entendi, isso aí foi uma boa então, eu não sabia, é uma curiosidade sim. Inclusive é interessante porque é uma grande diferença quando tem o ofertório lá na missa, quem vai na missa dá aquela pequena contribuição, aquilo é uma coisa à parte,
daquilo, a gente não Ah, pode tá. tirar Entendi. esses outros recursos. Entendi. E a diocese, então, é mantida, a estrutura da diocese, por exemplo, lá no nosso seminário nós temos 40 jovens lá. A gente mantém esses 40 jovens com uma parcela do seu dízimo. O dízimo que você dá lá, a porcentagem que você dá, uma porcentagem exata é entregue para o seminário e a gente mantém os meninos. Não, E ajuda. bacana, não Além sabia. disso, porque, infelizmente, as pessoas não têm toda essa consciência, Aham. o dízimo não consegue cobrir hoje com todas as demandas do seminário. O seminário hoje é muito caro manter 40 pessoas tem lá. 40 É, pessoas. 40 professores. moradores E inteiros aí, ali, os professores, grande parte não são daqui de Patos, vêm de fora. Então, a gente tem também campanhas. Então, por exemplo, a nossa paróquia São João Batista e várias outras paróquias fazem o mesmo. A gente tem um produto específico que a gente faz uma campanha anualmente para dar para eles. Ah, tá. E é especificamente, para o seminário. É, por um exemplo. produto específico. Aham, Por exemplo, entendi. o nosso é de limpeza. Aí a gente vai fazer uma campanha anual para sustentar eles nesse ano com esses produtos. E aí eles recebem doações diversas Aham, entendi. para complementar o que essas despesas que a gente não consegue. E todo mundo chega nesse. Tem muito desistência, não sei falar essa palavra, Tem. nesse momento, assim, Tem. lá do meio. Assim, o cara tá fazendo a faculdade lá da filosofia e o cara já fala, não Tem. dá mesmo, não. Minha velho. turma, por exemplo, pra você entender, geralmente é meia a meia, assim, fica metade e vai embora metade. Minha turma, nós entramos 6 jovens naquele ano e nós permaneceu 2, ordenaram 2. Só que foram 2, eu aqui em Patos e o outro que ficou era um jovem de Parintins, Não. um padre de Parintins, que a nossa diocese, ela acolhe seminários de Parintins e eles estudam aqui conosco, a gente dá formação para eles e esse meu colega é de Parintins. Então, no final da conta, ficou sozinho, eu fiquei sozinho, né? Ele tá lá e eu aqui, mas a nossa turma de 6, nós restamos 2. É, mas sempre que possível vocês encontram, capaz, trocam uma ideia. Já ali. tem um Você tempo encontra- que eu não encontro com ele. É longe, é muito longe. Chegar lá é uma estrada. Nossa, vamos lá na festa, né? Lá, Antes da gente- Um boi. Antes da gente Pois, continuar o quê? aqui, lembrar aqui da gente falar dos nossos apoiadores Isso, aqui. vamos falar dessa E vamos galera falar de um massa. grande apoiador nosso aqui, né? Ashby. Quem aí já foi em um casamento e que tinha chopp Ashby, vocês já sabem, né, meu povo? Que eu, por exemplo, que já fotografei em vários casamentos que tinha, uma coisa é certa, né? Todo mundo lá curte demais, porque o negócio, eu vou te contar, vocês já estão vendo aqui, o negócio é bom demais da conta. Os convidados ficam super à vontade para se servir, evitando, né, também um desperdício. Então, você mesmo ali consegue servir, tem a chopeira, o pessoal dão toda uma estrutura para você, ensinam você como monta ali. Então, se é para o seu cerimonial ou para você mesmo, que não tem um cerimonial no evento, para um evento menor, eles atendem todo o tipo de evento. Aniversários, casamentos, eventos corporativos. Então, pensou em fazer um evento aí, já tem o Chopp Ashby que você vai encontrar lá no Hope Express _Ashby, fechou? Então é isso aí. Fala comigo. Pois é, lembrando só o negócio desse negócio de chopeira, vocês já foi em festa que tem chopeira, os caras não conseguem arrumar o chopp, e aí fica o chopp ou congela, Tem todo um drama. aí né? é um drama que acontece, o nosso chopp não tá gelando, na sua negócio lá que nós foi fazer, no despedido de solteiro, o trem chegou, tá tudo congelado. Não, Então, assim, eles dão toda a estrutura, né? Eles vão pegar o chopp, entregar prontinho, na temperatura certa, reguladinho, pra sair sem muita espuma, sem esse negócio. Então, tem que... detalhe, eles te dão todo um E o cara conselho de quantas pessoas tem no seu evento. Não, então você vai precisar de tantos chopp. Então tem toda uma consultoria aí. Não, isso é bom demais. E a gente quer falar também, a gente fala de festa, a gente sempre pensa assim, ó, festa é bom quando é festa animada, né? Você também, o padre fala, nas dioceses sempre tem festa, né? Sei lá, festa. Teve a festa agora lá que é canjica, esse trem, como que fala? São João, né? Porque não pode assim, né? Que tem canjica. Esses trem aí. O que é esses trem aí? Paçoca e não sei o Canjica, quê, paçoca, caldo. né? Não, é festa de São João, né? Festa juninas, é isso que eu queria falar, gente, desculpa aí. Tudo certo. E me lembra desse negócio de festa junina depois, só pra me Só. falar um negócio. Mas Tá. todo mundo quer festa animada, né? E festa animada tem então uma dupla, alguém que anima. E a gente fala dessa dupla que é muito amigo da gente aqui, tá nos eventos, que é Marlon e Meron.
né? Uma dupla assim, ó, a gente pensa em dupla, a gente sempre fala assim, nossa, então o cara vai tocar só sertanejo. Não, cara, eles fazem um repertório todo especial pro seu evento. Então o cara vai tocar um funk, toca um popzinho, tudo mantendo o seu evento naquele alto nível de animação. Então você que já tá pensando aí em organizar, ou já tá organizando seu casamento, ainda não sabe quem que vai ser a banda, como que vai ser, conversa com os meninos, entra no Instagram deles, Marlon e Meiron, Nossos brothers, nossos amigos aí. Marlon e Meiron, e conversa com ele, troca com ideia, eles vão te falar todo o processo deles, de escolha de música e tal, e contratem eles. Porque se você quer evento animado e a galera dançando, curtindo o seu casamento ou o seu evento empresarial, qualquer um, pode falar com eles, que aí é a animação certa, beleza? E tamo junto, meus amigos, tá? Sempre que precisar, estamos à disposição. É bom ter uma animação, né? Você chama ele na festa junina, você chama ele na próxima. Festa junina. Pode deixar. Agora, assim, ó, tem um negócio, esse dia eu ouvi, e foi de um padre falando sobre festa junina. Acho que eu sei, não sei se você compartilhou, não sei porque eu sigo, acho que eu sigo você, alguns assim. Que o cara falou assim, ó, muita gente vai festa em julho, aí fica falando festa julina. Agosto, fala festa até uns agostinhos. Falou assim, mas festa junina não é por causa de junho. É por conta de outra coisa, sabe dessa história ou não? Sim, sim. Então, conta. Eu repostei mesmo. Então, eu vi, foi seu. Eu falei assim... Eu acho que era tudo foi uma abreviação da palavra ali do mês, do nome. Não, mas todo mundo pensa, porque fala, não, nossa, agora não é festa junina não, porque tá em julho, é festa julina. Aí o cara explicando que não tem nada a ver. A relação da festa junina é com os 3 santos de devoção que extrapolam, inclusive, a temporalidade. Né? Eu sei que hoje, por esse desejo de tornar a festa junina uma coisa mais ampla, né? Que abarca até outras religiões, outras pessoas, a gente vai quebrando um pouco essa estrutura, mas ela tem correlação com a devoção dos santos, que eram santos muito importantes, de muita relevância, né? Santo Antônio, São João, São Pedro e São Paulo, que são as festas que marcam esse tempo e que favorecem essa devoção tão intensa no Brasil, tão forte, né? Especialmente no Nordeste, né? Por causa desse tempo. Então, ela não é por causa do mês, mas né, da referência dos santos, da devoção dos santos. Né? Então, beleza. Então, aí, ó, tá vendo? Pode ser em agosto, em referência à história religiosa do santo. Então, pode ser a festa junina em setembro. Você pode fazer festa junina quando você quiser, não tem problema, né? Mas é porque, assim, como tem vários, aí tem a época que você pega outubro, já é Nossa Senhora, né? Pra não ficar brigando nessas festas também, né, gente? Tem muita coisa pra gente curtir em festa e comer, né? Caldo, aproveitar, né? ajudar, né? Pro seminário, né? Também, para os meninos lá. Porque depois vocês querem uns padres, todo mundo quer uns padres novos aí, trazendo coisa nova, vocês têm que ajudar bem participar das brincadeiras, participar dos projetos que tem. E uma hora o padre tem que aposentar, não aguenta. Quem vai vir novo? Vocês estão querendo ajudar. Credo, gente. Não, tá longe ainda. Não, tá longe. Você tá bem longe. Agora não, deixa eu comentar um negócio que eu comecei. Eu fui padrinho, ele casou recentemente. Tem que você falar que eu fui padre. Eu falei, que isso? Eu fui padrinho deles aqui, da Sara, né, nossa produtora deles, e eles me deram um escapulário. Foi um presente que a gente deu para todos os padrinhos, porque a gente queria algo simbólico. Muito, muito bonito. As mulheres ganharam uma. E aí um dia a gente estava comentando e a pessoa falou assim, ó, eu falei assim, tá. Ela falou assim, ó, você sabe que escapulário... Ela falou assim, Nossa Senhora do Carmo e Sagrado Coração, Sagrada Família? Sagrado Coração de Jesus. Sagrado Coração de Jesus. Eu falei, não sei não, eu acho que é. Eu falei, tem que abençoar, nós vamos mandar abençoar. Aí ela falou assim, ó, você sabe que só pode ser esse aí, não pode ser outro não, porque às vezes eles têm Aí eu tenho um que eu uso assim uns 15 anos, só que ele não é escapulário, ele é só de um lado. Eu falei, isso aí não é não, isso aí não serve não. Isso aí não é não, e tem que ser só Nossa Senhora do Carmo, Sagrado Coração de Jesus, e tem que ser um padre para colocar no seu negócio. No seu... Eu falei, então rolou, então não tem pra servir não, o meu que eu tô aqui achando bom, né, não tem nada a ver com escapulário. Então qual que é esse... Aí eu falei aqui no início, gente, falei, seu padre, igual coloca aqui. Coloca aqui em mim, mas resolver esse assunto aqui agora. O que acontece? O escapulário é uma história muito interessante. Por quê? Ele, na verdade, era um avental. É um avental. E que os monges usavam para ir trabalhar. Aí tinha uma... Não, aí o que acontece? No mosteiro, tudo é muito simbólico, tudo é muito forte, tudo tem uma carga espiritual e simbólica muito grande. Então, os monges, para receber o avental,
para certa função muito específica, né? As monjas, né? Iam trabalhar com uma certa coisa. Então tinha toda uma bênção para receber o avental, para o ofício que elas iam fazer. Entendi. Depois o avental, a peça avental se tornou usual. Então hoje você vai num mosteiro, né? Nós temos as irmãzinhas aqui do Carmelo, elas já usam tradicionalmente o avental, por quê? Se entende que tem que estar à disposição do trabalho, da oferta o tempo todo, né? E aí gera toda essa, gera toda essa teologia. Eu imaginava, mas não tinha aí o que uma acontece? ideia. Aí a evolução desse processo foi, os leigos também podem viver essa espiritualidade. As pessoas também podem viver essa espiritualidade, dessa disposição de estar a serviço um dos outros. E aí, então, se propaga a devoção do escapulário, que é, né, tomou essa estrutura, né, tá bem pequenininha aí. E era um negócio meio pontinhas. rústico, né, que era um negócio com paninho De lá pano, dentro. Era assim. um paninho, com cordinha. Por isso. É, porque agora fez sentido aí você tá- contar. faz toda, aí a evolução do processo é essa peça que nós temos, que é uma face. Então o avental daquele tempo era uma face para trás, outra para frente, uma face com a estampa de Cristo e uma face com a estampa de Nossa Senhora. E que quem propõe essa devoção fala, por gentileza, chamem os sacerdotes. Por quê? Quem usa o escapulário, a gente está inserindo, dando esse presente para os leigos, quem usa o escapulário vai ter um grande presente, que é a companhia de Nossa Senhora até a morte, para ter uma boa morte. Então se insere essa espiritualidade na igreja, as pessoas recebem o escapulário com o olhar para o serviço. É a parte que a gente pode esquecer. Disposição. Então eu estou colocando aqui um avental. Eu estou falando, eu quero servir. Eu sou disposto a servir. E acompanhados por Nossa Senhora até a morte. Aí o que acontece? Por isso a gente tem um rito. A gente não se coloca ou abençoa de qualquer jeito. Então eu não posso vir aqui no Alexandre agora e dar uma benção comum. Tem todo um rito. Não é só um objeto. Né? Uma estrutura de rito que conta isso tudo que eu falei aqui para vocês. Entendeu? A gente reza, então todo esse rito. Se quiser depois eu posso... Então, é isso que eu tô... Aí, gente, agora esse negócio aqui fica diferenciado. Então assim, ó, eu vou fazer isso, né? Depois eu até vou contar a experiência como foi, mas assim, para quem ganha, porque é um lindo presente, né? Tem todo o significado. Mas tem todo esse processo também. Então as pessoas às vezes falam, nossa, eu ganhei do ativo, ganhei de um amigo e tal. E eu queria... Então ela pode procurar um padre e falar assim, procura o padre. Padre, acabei de ganhar um escapulário. Eu queria... E queria que o aí senhor fizesse... tudo isso, né? Porque, fizesse... Não é só bonitinho, não. Aí tem um detalhe, Alexandre, que é muito importante, que até é bom a gente divulgar. Claro. A pessoa que recebeu a bênção em posição do escapulário, então você, hoje, recebeu a bênção em posição desse escapulário. Padre, rebentou. Estragou. Perdi. Não necessariamente eu preciso abençoá-lo de novo. Tá. Fazer todo esse rito de imposição. Aí você vai, padre, eu já tinha o escapulário, você vai lá, o padre vai dar uma bênção simples. Tá. Mas o primeiro escapulário, eu preciso fazer o rito completo. Você tá abençoado, blindado. Não, porque aí você fala, porque eu te falo assim, cara, foi muito conveniente tudo que aconteceu. E às vezes eu não uso sempre isso aqui, porque como eu uso essa da outra que foi meus pais que me deram há muitos anos, aqui tem muitos anos que eu tenho ele, acaba enrolando, né? Dependendo dos lugares, você não usa. Aí eu falei assim, independente que era você no episódio, eu coloquei assim, porque eu falei assim, não, ele é muito bonito, eu ganhei, foi recente dos meninos, então quando eu saí. Aí, a gente conversando aqui antes, surgiu assim, cara, olha que você vê, tanto que foi conveniente, legal, porque eu tenho absoluta certeza que nem a metade que está assistindo aqui sabe sobre isso. Eu soube, assim, não tão a fundo, igual você explicou, com toda essa história, de onde veio isso, mas porque na igreja falou assim, depois do casamento, vai pegar todos os padrinhos ali e falar, vem cá, o padre poder abençoar. Mas, tipo assim, não era uma coisa que ia dar tempo ali, tava ali pela logística do nosso casamento no dia, nem dá certo. Aí agora você falou, nossa, realmente. E é bonito porque no rito fala um detalhe bem interessante que pede pro próprio padre colocar na pessoa. Que é simbólico isso também, né?
todos esses gestos de sacramentais, né, da igreja, eles carregam força, né? Então eu sou a pessoa de Cristo, né, no momento ali naquela instância da bênção, e eu tô inserindo, eu tô te dando, como Cristo fez lá na cruz, ele falou assim, filho, eis aí a tua mãe. Então eu tô fazendo o mesmo gesto forte, e falando, demais. Nossa Senhora, Muito tô forte. te dando Nossa Senhora, né? Nossa. Como companheira até a E morte. aí você te recebe, você tem que estar disposto a servir também as pessoas, né? Essa pessoa que você acha bonitinho, agora Você eu vai usar um tô de escapulário, boa. Não, então vai assim, negar o sempre braço, a que mão. a comunidade, alguém precisar, você tem que estar disposto a ajudar Já também. que a Por gente isso tá você aqui nesse usando um clima negócio... de curiosidades e gente perguntando, É. eu fico muito observando que todo padre usa, né? Negócio em branco aqui, como é que usa tem um nome anel ou engraçado, uma como é que aliança, chama? eu não sei, mas... E a camisa é diferente, não tem botão, a gola dela é diferente. Representa o porquê que tem que usar. Essa estrutura, os padres, né, a veste oficial dos padres é a batina, né? O padre Antônio até veio de batina, né? Nossa, A veste oficial é a batina. E a batina, por estrutura, ela é assim. Ela é assim, só que ela não tem a pecinha branca aqui. O padre deve usar uma veste branca embaixo, que a gente chama de talar. O que aconteceu? A igreja avaliou algumas questões e uma delas foi essa, a possibilidade dos padres usarem o klezma. Klezma, então, é essa camisa, esse estilo de camisa, klezma, que é uma segunda possibilidade. Então, Se não pensem for o policial. batina. O policial, ele tem a veste, a farda ordinária e tem a de gala. Tem Entendi. uma especial para um momento outra. especial. É a mesma coisa. Então a gente tem a possibilidade de usar uma mais por ordinário para o dia a dia, né? Mais prática. Mais E prática. aí o klezma foi inserido como essa segunda possibilidade. E aí o klezma é a camisa e essa coisinha branca que vocês falam, né? Que é o que é o que distingue, né, das outras camisas, chama tala. Então é a tala que vai é a ajudar a marca. diferenciar o seu klezma. É engraçado que também você agora, porque virou moda, né? Porque assim, você quer uma camisa Porque um igual dia eu ao ouvi, padre. eu falei, Agora tem camisa igual ao então, padre. aí que um é dia eu vi igualzinho, uma, assim, tava ó. lá gola pra... Falei, cara, eu quero uma desse, velho, eu não vou usar a tala não, mas... Porque ela que é a diferença, não tem a né? dobrinha, né? Assim, aí eles colocaram igual ao padre. E eu sempre vejo que todos os padres usam um anel, uma aliança, eu não sei se é isso mesmo, se é uma aliança sua com Deus, se é algo que é por vaidade, vamos dizer assim, sua, Então, né? Tipo, porque eu não gosto, é que é oficial, não é oficial. tá. No dia da sim. ordenação não tem, inclusive, nada que toca nisso, nessa simbólica. Então você não tem que Como usar não- nada. Como Tipo assim. não, como no matrimônio é oficial, precisa ter as duas alianças, né? Tem aquele momento da troca das alianças é oficial. No sacerdócio, não. A gente tem a liberdade, pode usar ou não. E eu uso como sinal, como símbolo também. Só que o que aconteceu? Quando eu entrei pro seminário, eu tinha um colega, que era da Serra também, ele era muito preocupado, muito atento a essas coisas todas. E eu sou bem desligadão, assim, eu não sou tão... Né? Ele era fissurado, assim, com todos os detalhes. Mas ele era do sacerdócio, ele é padre? Não, é só um amigo? Não, padre ele era também. seminarista. Seminarista. Só que deixou. Curioso igual nós. Deixou o Curioso seminário no igual- meio do processo. Foi tá. da turma que saíram. E ele, então, no primeiras semanas do seminário, ele foi e desenhou o anel. Ele falou assim, eu vou desenhar um anel, vou mandar fazer um anel pra mim. Então ele desenhou, ele é artista também, super artista. Desenhou e fez um anel de prata, levou por Orives um anel de prata. Quando ele pegou o anel, ele ficou meio frustrado, falou assim, Não era do não jeitinho que eu gostei, tinha não era pensado. isso. E ele é super detalhista e tal. Aí ele falou assim, você não quer comprar, não? Eu te vendo baratinho, paguei tanto, eu te vendo pela metade do preço, pega aí, Kleber. Aí, ele insistiu muito e tal, eu peguei e comecei a usar esse anel, sem nenhuma obrigatoriedade naquele tempo lá. Quando eu fui ordenar, no seminário, a gente chega aqui em Patos, como muitos jovens vêm pra cá, não tem ninguém. Tá amparado pela estrutura do seminário, mas não tem família, não tem ninguém. Então, a gente recebe um casal de Patos que nos acolhe, que a gente chama de padrinho e madrinhas do seminário que nos Cada acolhem. um tem um. Cada um tem um. Então eu cheguei aqui em Patos, recebi um casal de padrinhos, me acolheram para a família, me levaram para a família, de vez em quando eu ia lá, para ter essa integração
com a família, pra gente Os ter uma amigos, experiência, pra gente isso. também não ficar só trancado Aham. lá no seminário, que a gente o fez, cara tá né, meio só, a né? vida lá é Casa muito só lá fechada. dentro, lá. É. Por isso que o povo vai achar que o padre só reza o dia inteiro. Aí a gente é acolhido. Então eu fui acolhido pra essa família, uma família incrível. Me acolheu, e minha madrinha e meu padrinho, nesse momento, me acolhem de forma assim, com um outro filho. Eles têm, eu acho que são 5 filhos, me acolhem ali, me inseriram entre os filhos. E assim, fui muito amado, sou muito amado por eles. E às vésperas da minha ordenação, meu padrinho falece. Tipo assim, um mês antes de ser ordenado. E minha madrinha, então, no processo da ordenação, ela estava toda inserida, né? Ela um dia me parou assim, me chamou e falou assim: me empresta a sua aliança, a de prata, que eu tinha. Me empresta a sua aliança, deixa eu ver uma coisa. Aí eu tirei, entreguei, ela olhou assim e guardou no bolso. Aí eu não entendi aquela situação, fiquei... Cadê minha aliança? né? deixar Ela falou ali. assim: não, vou guardar. Beleza, deixei, eu não sou muito apegado assim, não sofri com isso, não. Eu sei Bitolado, quem né? ela é, né? Assim. Aí, beleza. No dia da minha ordenação, ela chega com a caixinha e ela me fala assim: olha, eu peguei a aliança do seu padrinho de ouro, mandei fazer uma réplica do seu anel. Então tá aqui o de prata, você pode guardar, e aqui tá uma réplica de ouro para você usar. Então esse anel toma para mim uma outra proporção aí simbólica. Aham. E é muito forte isso, que aí ele é a companhia dele aqui sempre. Não, E história claro- linda, né? E História claro linda. que é a história assim, né? Aham. Eu sou comprometido, né? Aham. E eu usava até na mão errada. Outro dia um amigo padre meu falou assim: "Ô, peraí, tá errado. Você tá só noivado? Tá errado." Aí eu troquei. Esses dias foi recente, né? Eu troquei de lado e falei: não, tá certo, pronto. E eu falo assim, como eu casei recentemente, a gente ouve muitas coisas, né? E uma das maiores coisas que a gente fala é assim: deixa eu ver sua aliança. Nossa, que aliança bonita. Me dá aí. Aí uns falam assim: não tira não. Não pode tirar do dedo, não. Sério? A pessoa Nunca- tem que ver na sua mão. Pode, É, deixa não a pessoa pode- não, a colocar, pessoa ela não pode pode até pôr no tirar, dedo, mas ela não pode colocar Não no pode pôr, dedo. não. É isso Isso aqui mesmo. tem isso ou não? Isso é meio que Não, superstição. nem eu sabe? não, eu sabia disso. Nem eu sabia isso. Não tem nada disso, não. Depois que Agora- Deus abençoou, fica, acabou. Não, eu também acho porque eu acho que essas superstições são muito sérias, porque, primeiro, isso é um símbolo externo. Uhum. Não adianta nada ter uma aliança no dedo e no coração Isso, tá não tem nada a correspondente. ver, Só porque o contrário também é muito bonito. Aham. Como é forte quando o símbolo externo está consoante com aquilo que a pessoa está vivendo, porque aquilo toma uma proporção, aquilo toma uma força simbólica única. E eu acho tão engraçado, porque no casamento, não sei se vocês já presenciaram isso, todo casamento, os noivos erram as mãos na hora das alianças. A maioria. Você acha que eu não É fiquei... uma maioria história erra. isso, gente. É. Eu fiquei Aí eu só, já fico esperando ali pra contar pra eles, ei. É. E aí eu comecei um hábito bem interessante, assim, naquele momento da troca das alianças, vocês estão adaptados com as minhas celebrações, eu tiro o microfone e começo a conversar com os noivos. Aham. Porque, na verdade, na maioria dos casos, eles estão muito nervosos. Eles sabem o que estão fazendo, mas o nervosismo, a pressão tá todo mundo olhando. Ensaia e na hora Oh, faz errado. E é uma sensação que eu vou te falar. Nossa, eu achei Não que... é? Eu falei, não, vive isso todo final de semana, fotógrafo, tá tudo certo, sei o quê. Aí eu não lembro quem falou, tipo assim, porque o Alexandre ficou nervoso pra caramba, né, no dele e tal. Ele falou, cara, é diferente, é diferente. Não Eu é. não, cheguei lá, eu não sei nem te contar o que aconteceu, Não, não. mas é Adrenalina diferente. mais Não, louca. Aí eu olhava pro meu pai, sei lá, não, é inexplicável assim, né? Mas é aí eu... bom que você explica pra ele, você E dá eu- uma e eu segurada assim, ó, mesmo, porque se e eu não assim, deixar... E eu igual- assim, sabe? Tremendo. Não, tem gente que não acerta nem o dedo. não, mas essa, é calma, muito forte lindo, isso. calma, calma. Não é assim, né? Esse processo aí de você falar com eles ajuda, porque eu vou te falar, a pessoa eu comecei fica... com esse hábito de quebrar Eu um pouco acho a que isso é muito celebração, importante, que é muito muito importante. é tão intensa, né? Que às vezes os casais a gente percebe no casamento que mesmo se conhece o padre, não tem uma intimidade com o padre, mas a maioria chega e acha que o casamento é aqui, ó, sentou, travou, eu não posso olhar pra lá que senão ele vai danar, não sei o que, pô, o padre é seu brother ali, né, não é esse medo todo, então por isso que eu acho que às vezes eles ficam mais nervosos ali. Agora, quando o padre tem uma atitude igual a sua aí, que tira o microfone, conversa com eles e fala, pô, tô de boa. O padre é cegado, aí é Padre, diferente. falando agora, nós já entramos mais um pouco de celebração. É. E essa, porque a galera te chama todo domingo, todo sábado, você tem alguém que te chamou pra fazer um casamento. Não, que é assim, tanto não. Eu já fiz casamento praticamente toda igreja, até de segunda-feira, até meio-dia. onde não Meu tem Deus. igreja, ele tá lá fazendo. Eu falei, não, tem base não, velho. Porque você faz, Não. porque assim, você pega, ó, a gente faz
praticamente todo final de semana. Então, eu vou no Rosário, é os mesmos padres. Raramente você vê um em outro lugar. Agora, por exemplo, eu sei, eu fiz em todas as igrejas aqui de padres. Eu fiz até as que não existem mais, igual falou de São Lucas. São Lucas. Já fiz lá no Cristo. Já fiz até no Carmelo ali, que é o único casamento que eu fiz aí era você que tava lá. Lá no Cristo eu conheci aquela igreja esses dias, passei lá caçar, nunca fotografei. Acho lá. que eu só não fiz com uma que eu nunca fiz. Assim, que eu nunca fiz. Mas, Uhum. tipo, igual lá que a Nossa Senhora Aparecida, né? Que é lá embaixo. No Limoeiro? No Brasil. sei, Assim, tem no tem E essa Nossa nova, Senhora Aparecida no Limoeiro essa nova acho que a gente fez também, que é aqui, ó. Melada Milagrosa. Já. Também, Já. aí, tá vendo? Então todas. Então, assim, mas você Pode fazer um book só, Ó, depois padre, eu assim, vou ó. enviar. Você é um padre pop. É. É um padre pop. Você sabe que você tem Ô, você é um gente, padre mas pop, sabe assim, ó. é tão interessante o que aconteceu? Eu acho que as circunstâncias da vida. Talvez nem é porque eu faço alguma coisa diferenciada e tal. Não, porque eu tento fazer o que é o feijão com arroz, que eu acho que é o certo, né? Mas o que aconteceu? Eu tenho quase 12 anos que eu tô aqui em Patos, contando com o tempo da formação. Uhum. E aí, normalmente os padres não ficam numa cidade só o tempo todo. Então eu já estava com um tempo aqui. Então eu já tinha esse tempo que, querendo ou não, no seminário já fui meio que conhecido, Sim. né? Já tal, trabalhei em várias paróquias aqui e tal, nesse tempo do estágio. Beleza. Depois, acabou o seminário, eu fui pra catedral. Fiquei o tempo na catedral lá. Depois fui para São João. Normalmente isso não acontece. A gente vai mandar pra outra cidade. Tudo sai daqui, o tal, padre Cleber já tá. Então, Mas você foi- tomou... Fincou raiz aqui, As né? circunstâncias da vida, por causa da arquitetura, né? Eu fiquei aqui por causa da arquitetura. Aí sim. Ah, não, agora tá explicando. Não, Então aí... pelo projeto Ou não? por causa da da arquitetura. arquitetura mesmo, Aí do eu curso. fiquei, por causa do curso, E aí eu fiquei aqui, e aí acaba que a gente vai ficando sendo conhecido, né? As pessoas tomam liberdade, né? É. Eu trabalhei na catedral, que é uma igreja, sabe, Aham. que é de referência. E teve as um pessoas- vínculo com a galera mais jovem também, universitário, eu- sempre te vendo Nesse ali. e também eu no saída do seminário até por volta do 2017, 18, eu fui assessor da juventude na diocese. Então eu trabalhei com muitos jovens. Muitos jovens. Não, Eu tinha um contato muito grande com Não, e eles. porque a a gente, gente- vê que você é eu- muito ativo nas redes sociais, né? O Padre Eu Cleber já peguei o giro A rota. dos padres. Porque os padres que eu peguei no início já tá voltando. O padre Maurinho tá voltando, Ah, é. Sebastião, todo mundo voltando aqui, que já foi. Tipo, quando eu comecei a fotografar, era com o padre Sebastião, o padre Maurino. Aí eles saíram, eu já encontrei eles lá no Rio Paranaíba, eu acho que foi um Carmo. Coromandel. E agora eles estão. Já tá aí de É, novo, já né? tá acabando o ciclo ali, já. Já tá voltou, voltando, né? é. Tipo, o Paulo Maurino, que eu sei que voltou. Sebastião, não sei se ele voltou já. Mas então, assim, aí você começa a ver. Pois eu tô tem muito tempo já que você tá. Ficou meio... Galera já tá bem, assim. Sabe? Só, Ou assim, você muito- tá queimado ou você É, tá justamente, eu já prestigiado. Sabe o que eu tô lembrando? Aliás, eu não tô lembrando, né? Deu um flash aqui. Eu não sei o que a gente tava... Foi um batismo, fotografou um batismo. Foi no meio de semana, até novidade pra mim. Foi o primeiro que eu fotografei, eu acho que no meio de semana. E nós tava lá conversando e o Padre Kleber lá esperando. Ele falou assim: ó o arroz de fé. O arroz queimado aí, o arroz. Tipo assim, que ela acompanha, né? Já até te agradeço por acompanhar. E agora eu tô tentando lembrar aqui. Você lembra ou não? Você falou, ó, isso aí vamos você contar lá no podcast. Ah, não. Foi um batismo mesmo. E tinha um outro Isso. fotógrafo. E Ó, aí, o mas arroz queimado, eu não É, sei o pra que contar. rolou, É, não. só não vai, conta o conta aí. nome. não vou contar o nome, não. Mas aí o cara começou a falar várias histórias, coisa antiga, né? Fotógrafo Aham. antigo. Ah, verdade. Umas Lembrei. histórias até interessantes né, que ele falou, umas coisas que aconteceu com ele lá, nos bastidores ali de batismo, e eu falei, ó, que massa. É uma história boa. Pra contar lá no. Pra compartilhar, né? É, com podia ter- certeza. Não, que eu nós lembrei estávamos agora- três eu juntos, pensei né? assim, gente, e assim, já tem um tempo já, sabe? Já tem um tempinho. Agora, beleza, e eu vou comer. Tô lembrando das coisas que eu quero falar, que eu acho que muita vamos gente quer saber abordar uns também. assuntos E, diferentes. e me conta a história o padre pode beber cerveja, pode beber álcool. E a história do vinho. É, a história do vinho, porque... Ó, Porque tá toda falando do nosso cerimônia patrocínio. tem um vinho, né? Isso Toda cerimônia tem um gera vinho. uma certa polêmica, assim, É. porque é um pouco cultural, né? No Brasil, uma estrutura que nós vivemos, assim, mas basicamente o que a gente entende? Toda profissão tem sua estrutura ética, né? Sim.
Então nós também temos. Nós temos a formação ética do que a gente pode e não pode fazer. Sim. Isso não está datado, não está determinado. Uhum. Mas o bom senso, né, fala. Uhum. Então, como todo mundo, a gente tem essa estrutura. Mas a gente tem estigmas na história, né? Então talvez é meio gritante quando aparece, quando entra nesse contexto, quando mistura, fala do padre. Nessas situações, né, do cotidiano de vocês, porque parece que a figura do padre, ela se foi construindo uma metodologia, assim, que é uma ruptura, né? Esses gestos, né, o gesto da ordenação, morrer para o mundo e abrir para Deus. Justamente. Cria uma certa... Só porque é bom, vale a pena, eu sempre bato nessa tecla, é bom vocês entenderem que a gente não é extraterrestre. Eu Então, falo assim, o padre vai pra festa dançar depois do casamento. Nossa senhora, ele foi Tá convidado louco, da a lá. gente é gente, né? E aí, se a gente não estiver ferindo nada da nossa vida, da estrutura de vida, eu acho que eu não vejo problema. Eu lembro direitinho quando eu cheguei na primeira aula de faculdade, que o povo falou assim, nossa, padre aqui na sala. Nossas festas, Caramba, moiou nossas festas Acabou com agora. tudo. Nossa, se for o representante, então lascou. E aí eu ter virei nada. e falei, gente, ó, vocês têm que lidar com a questão que a gente é gente. Vocês vão ver que eu sou gente. Eu sou gente eu vivo, né? Tem vida social, né? Isso é muito importante, porque certas situações já me aproximou muito das pessoas. Eu falo que a faculdade, por exemplo, foi um laboratório muito importante de humanidade para mim. Porque eu estava lá fechado no seminário 7 anos, acaba que a gente, querendo ou não, a gente é privado de muito da vida de vocês, do dia a dia. E aí foi muito importante, porque eu vivi 5 anos lá na faculdade experimentando como a geração de hoje, os meninos lá com 17, 18 anos, como se comportam, mas mais do que isso, como é a humanidade, como é esse coração da geração de hoje, que é para poder falar para vocês, assim. E eles entenderem como que é a nossa vida também, como é a minha vida, como é a minha estrutura de vida, como que é essa estrutura de oferta na igreja, como é a igreja, que alguns não tinham muita noção, né? E aí poder experimentar essa troca foi muito importante, assim, para mim foi muito rico, assim, eu saí com, um apanhado de experiências, de erros e acertos, experiências positivas, outras muito negativas, mas que me formou, que formou meu coração, para poder ajudar. Eu tô no mundo, o Pato tá no mundo para colaborar com a vida de vocês, né? E até o seu jeito de comunicar muda, né, com as pessoas, então, e é entender, por isso, então muitas coisas eu ainda não era muito, como eu era recém-ordenado, muitas coisas ainda não era tão claro. Por exemplo, isso, das pessoas nos verem e ter um certo bloqueio instantâneo. Quem não nos conhece ter uma resistência, se fechar, mudar o papo, mudar um assunto. E aí, sabendo desse plano de fundo, eu poder tratar disso de forma melhor. Estabelecer laços maiores, quebrar um pouco, né? Igual eu brinquei lá com vocês lá, quebrar um pouco essas barreiras. Eu sou extremamente tímido, as pessoas não percebem isso, mas eu sou extremamente tímido. E aí a timidez, ela colabora no processo disso, né? De parecer que eu sou uma figura aversa às pessoas, distante. E aí foi um processo até de maturidade, de poder quebrando essas estruturas, né? Bom, padre. Foi muito interessante, por exemplo, um dia, eu ia para a faculdade de Klezmer, de vez em quando, mas não era todos os dias que eu ia. E um dia um professor nosso, que era uma cadeira da arquitetura, que é tipo só aquele semestre que tinha, e ele era de outras disciplinas, de outros cursos, ele ia lá só para dar aquela cadeira, aqueles 2 horáriozinhos no período. E aí era dentro da sala de informática, e então a tela do computador assim, né, na frente de todo mundo, eu sentava normalmente. Aí, do nada, um dia, ele fez um questionamento, eu abaixei a tela do computador, lá no IPAN, as telas abaixam assim, eu abaixei, ele viu o Clash, ele parou assim, O que isso? tem um padre aqui na sala. Ele levou um choque muito grande. Aí, o padre Ele tá parou aqui a também. aula e começou a conversar comigo assim sobre a... Ele quase confessou com você Foi lá já. muito porque ele engraçado, trocou foi ideia. muito engraçado. Não, isso deve Não, acontecer demais. mas né? é muito bom, assim, isso, porque eu tô falando assim, igual a gente já tem um bom convívio aí há muito tempo, né? Que a gente já tem intimidade pra falar, mas às vezes a pessoa São não várias tem, e ela semanas. queria
Eu acho que esse podcast vai ser muito bacana, assim, que a gente agora teve um bom tempo para conversar de várias coisas e aproximar as pessoas, né? A pessoa que nem só te conhece lá da igreja, nunca conversou, mas ela pensa, não, cara, então não é tipo assim, né? De boa, pode chegar o lá e padre já comentar com tranquilo, ele. eu posso Assim, dar agora, um bom dia pra ele. Não, já aconteceu várias situações muito Na engraçadas. rua, o pessoal deve ser fica observando muito, né? É. E assim, por exemplo, outro dia uma pessoa, eu tava andando assim na rua do nada, aí alguém me deu tchau e, tipo, eu olhando, tentando entender quem que era. Às vezes é uma pessoa conhecida, mas eu não conhecia e eu não sabia se era pra mim. Aí se aquela história que você olha pra trás, se não tem outro você é atrás gay, me né? chamando. Aí, É muito lá louco. que é fez assim, uns 10, assim. Cara, tá me abençoando aqui. Que abençoado. Ai, Oi, todo mundo. É muito louco. todo isso. mundo, se você faz assim, tem. Igual É, você pessoal, tem 10, lá todo mundo. ele tá dando umas bênçãos grátis aí, Aí, vamos aproveitar. e eu quero lembrar de uma coisa aqui também, né? Ir na academia, né? Porque o padre ia, É nós verdade, eu falou sei que que você você falou gosta de que você gosta musculação de e tudo. manter esse- Na é academia, como que o pessoal, O que aconteceu fica uma meio vez, assim? dentro do seminário eu recebi um diagnóstico de cefaleia, né, de enxaqueca, muito tá, forte. enxaqueca. Assim, bem ali no início, bem nesse processo, que foi uma crise muito grande pra mim. A gente falou com naturalidade aqui do processo. mas não na época. Pra mim foi uma crise muito grande, foi uma pressão muito grande, e aí eu comecei a desenvolver isso. E aí um dos médicos falou assim, olha, um dos seus problemas é porque você tem uma vida muito sedentária. Você tá com uma vida muito sedentária. Então eu fui pro seminário. No seminário tem muito esporte, tem muita coisa, muita atividade. Então a gente jogava bola 3 vezes por semana. Além disso, tinha muitas outras atividades que era, né, esforço físico muito grande e intenso. Saio do seminário, aí eu volto com a crise. Aí eu lembrei Você do médico, parou. o médico falou assim. Aí eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Eu não tenho jeito, porque na hora que todo mundo tá jogando futebol, a gente não pode jogar. Nós, padres, estamos atuando, né? Uhum. Os nossos horários são, né? A grade nossa é o contrário. Você tem que fazer aquela de que eu vou fazer? gente rica lá, de como é que é, mulher que fala que vai pra academia 3 horas da tarde. Não, 2 horas então, da mas tarde. aí entra a Dona. academia, porque é onde entra a academia. Que até então eu também abominava, falar assim, que academia, que coisa de louco. Imagina um padre na academia, não tem nada a ver. Mas eu quebrei essa questão principalmente por necessidade. Primeiro. E o Padre Sebastião, que na época eu morava, que é o Sebastião Reis, que hoje tá lá na Paróquia Nossa Senhora da Badia, que foi meu reitor. Eu fui morar com ele nessa fase da catedral, e aí ele falou assim, Kleber, você não tá bem, vamos começar a academia, vamos fazer uma atividade. Eu fazia antigamente, e agora vamos retomar, vamos. Tipo, mas padre, e a hora? Tá 1h da tarde. Não, Essa hora é bom. É a hora que ninguém pode, cara, que ninguém tá. É super tranquilo a academia. E é a hora que a gente pode. É a única hora que a gente E que você vai conseguir treinar tranquilo, né? Que é a certeza que eu vou. Aí, tipo, inicialmente eu falei assim, 1h da tarde, depois do almoço. Será? Você enrolou, você contou que agora, sonequinha, você contou cadê que agora, minha galera, sonequinha? tu vai treinar 1h da tarde. Mas segurei bastante, mas aí depois falei, não. Eu vi que fazia sentido porque fez muito bem pra minha saúde. É muito saúde, bom. Cara, é bom demais. O dia, a disposição é E tem todo esse outro. dilema, né? As pessoas, tem gente que acha estranho, tem gente que chega, tem gente que acha graça, tem gente... Eu acho muito engraçado que os personagens, geralmente, que me conhecem, já tô lá, né? Chega alguém novo, né? Ele fala assim, o pato tá aí. Fica não falando. faz essa brincadeira, fica não, falando papai. muito. Algum sentido de É respeito sempre também, assim, né? Vai, E tal. Já. Não, mas... Nossa, É muito louco. Deve ser muito engraçado. E ele tá lá com na caminhadinha também faz. gosto Que eu vejo muito, que você né, às vezes você vê caminhando, assim, né? Apesar da gente não ter muito tempo. E caminhada. Aí 1h da tarde caminhada é brava. É A academia ainda vai, porque você tem um ar, um negócio. Fechadinho Agora ali. caminhadinha. Mas eu gosto. De vez em quando Tipo assim, na quebrar, lagoa assim, ali, né? quebrar. Tal, assim. Tem dias, assim, tem momentos... É muito pesado, assim, né? Quando a gente, por exemplo, tô atendendo ali, tem de várias confissões, uma série de confissões, e só histórias pesadas e duras, assim. Você querer ajudar e não ter jeito, às vezes, em certas circunstâncias, ou até você ajudou muita pessoa, mas aquilo vem, né? Fica, você vê muita Nossa, eu coisa, imagino sabe? que deve ser algo muito difícil, assim, você conseguir escutar, né? Confissões e, às vezes, não levar aquilo pra emoção, pra vida pessoal. E Isso talvez... você pode resolver assim, né? ser Não, uma então vamos fazer isso confissão, aqui. isso é uma Mas você não confissão. pode fazer desse jeito, né? Você tem isso que é uma- falar de uma forma que a pessoa entenda. Mas eu imagino, por o outro lado, processo. tipo, também uma confissão de um caso bárbaro, uma confissão muito, muito pesada, que você pensa assim, gente, de um crime, por exemplo. Ninguém sabe, mas a pessoa confessou pra você. Fala, fui eu que fiz.
fui eu que fiz. E você ter o discernimento ali, né? A luz do Dá uma do resposta. Espírito Santo para te Isso é ajudar a muito, inserir isso é muito rico, assim, porque eu me vejo assim, às vezes eu me vejo assim, tão pequeno, assim, tão, às vezes não tão preparado, e chegam situações assim, muito inesperadas, situações assim, né? E aí eu dou cada resposta assim para as pessoas, eu falo cada coisa, eu falo assim, gente, só pode ser Deus isso aqui. Mas você tá Só pode ser Deus. iluminado. Não tem né? jeito, porque humanamente parece que eu não teria o aporte de maturidade, Aham. de conteúdo para poder colaborar na vida da pessoa, dar uma resposta às vezes dura, né, Aham. né, chacoalhar a pessoa para a pessoa. Só pode ser Deus. E eu tenho muita confiança nisso. E é onde eu acho que as pessoas perdem muita oportunidade, que uma confissão boa, uma confissão legal, quem tem fé, que faz uma confissão legal, aquilo faz uma diferença, um estrago na vida da pessoa. Né? Quem sai ali sai totalmente novo. É muito Eu rico. devo confessar. Não, já pode pegar uma Não, carona tô com falando ele aqui assim, agora. Mas sabe o que é interessante? Eu tinha muito resistência a confessar. Eu, Padre Kleber, as minhas confissões sempre foram muito difíceis. Confissão é aquilo, é igual academia. Você vai os primeiros dias, é muito dolorido, é muito ruim. E aí o que acontece? As primeiras experiências são negativas, algumas pessoas desistem, param no caminho. Ou então eu não fiz uma confissão eficaz, o padre não colaborou, tal, eu paro. E a academia é a mesma lógica. Se eu paro por causa das dificuldades ou das primeiras situações que não colaboraram com a minha vida, não foram agradáveis, Você não eu acostuma com aquilo, né? perco a O graça. processo. Eu já depois sou o você tipo vai de ser humano que eu saúde, tenho que por exemplo. confessar. Eu fico mal. Certa situação, eu falo assim, não, eu preciso, eu tenho que ir enquanto eu não vou e me confesso, parece que eu não fico bem. Eu vou confessar. É uma lógica, assim, na nossa católica, confesso, né? maravilhoso. Porque eu acho que todo esse processo também, a gente tem que entender, tanto uma estrutura cultural, né? Mas existe uma força muito grande hoje desqualificando a confissão, né? E desconsiderando a confissão. Então, a gente ouve isso no ordinário das pessoas, né? Eu vou confessar para quê? Conversar com o padre é um homem Não vai como esse. adiantar nada. Só porque a gente tem que entender que não é uma relação humana ali. Aham. É a É graça isso aí. divina, É a graça sacramental. Então tem todo um elemento que é muito rico, né? Oh, então, beleza. Ó, Vamos lá, André. Faz o... Vamos lá fazer um bate-bola aqui agora, Não, rapidinho. Vamos falar do nosso apoiador É, agora, do depois nosso nós fala que é apoiador. bate-bola, porque ele Então vai beleza. respirando bate-bola, é assim, ó. Né, padre? Peraí. Diamond. Deixa eu arrumar aqui. E é isso aí, vamos falar agora de Diamond Coquetelaria. Falando agora de momentos especiais, celebrações e principalmente para aqueles eventos que temos uma variedade tão grande de pessoas, sabemos que a variedade do produto é fundamental, né? A Diamond Coquetelaria tem mais de 25 opções em drinks. Zero álcool, hein, galera? Zero álcool, viu, padre? E com o mesmo Às vezes gosto, você com a vai mesma no qualidade. E, claro, o bar deles atende exatamente 100% do evento, com o que o convidado deseja consumir, seja drink com álcool, sem álcool, água saborizada e, claro, além de sabores muito exóticos. Eles têm uma combinação maravilhosa e um tanto curiosas, mas o resultado não poderia ser outro, né? Além de um super drink, é Diamond, né? Então, fechou, galera. @ aí, Diamond Coquetelaria Oficial. Só entrar lá e saber um pouquinho mais, certinho? E agora também a gente vai falar do novo espaço de evento, até perto da gente lá, né? É mesmo. Amorim Garden, né? É tipo assim, perto da gente, e é perto ali, perto É. da paróquia São João Batista, né? Então, Amorim Garden, um novo espaço de evento aqui, sabe? Com toda a estrutura, uma cozinha ampla. O jardim lá é incrível. Você não vai ter outro aqui em Patos nem em região, tá? Estacionamento próprio, tá? Muita segurança. Lá também é um lugar frio, então dá todo aquele climinha assim nessa época aí de friozinho, só que ele tem aquecedores, aqueles aquecedores bem estilo europeu ali. Nós Isso. falamos esse dia de Gramados, aquela coisinha, você vai fazer um evento com outra pegada. Então, Amorim Garden, um novo espaço de evento, bem no centro da cidade, aquele ambiente de sítio, assim, mas dentro da cidade, fácil localização, tá bom? Bem ali no finalzinho, ali perto do Posto Canadá, todo mundo conhece, ali na Avenida Fátima Porto, virou direita, virou esquerda, já andou um pouquinho e chegou. É muito Isso fácil, aí. mas quer saber um pouquinho mais? Entra no @Amorim Garden e descubra mais as fotos, né? E também agenda um horário lá para você conhecer o espaço lá. O Eduardo vai estar lá para receber vocês e mostrar todas as vantagens que tem lá. Beleza? Então, tamo junto. Precisou de espaço bacana,
né, padre? No Amorim É lá. Garden. Já tem um link Ele lá falou, do site, demais, lá tudo. gente. E demais. ele já falou lá, falou assim, ó, se qualquer pessoa aí, ó, se precisar, o Padre Cleber precisar de um espaço lá pra fazer uma muito recreação, bom. pode ir lá. Isso, Ele ele por falou. minha Vou lá, conta. vou Ele lá. fala, pode ir lá, eu quero fazer um café Falou pra aí. nós ontem. Vai vir um seminarista, Seminarista. um seminarista, e a gente vai fazer uma reunião com eles aqui. Tá pra não ficar tirar aquela coisa muito pressionar, mas nós vai puxar a orelha deles. Mas vai pra um espaço assim, cheio de jardim, e puxa a orelha pra eles, pelo menos olhando Ficar mais umas suave, plantinhas, assim, aquele- sabe? Aquele negócio de sopra e bate, bate e sopra, daquele jeito. Padre, agora nós vamos fazer um bate-bola rapidex aqui com Bate-bola, você. rapidex. Responde o que vem na cabeça, não necessariamente só uma palavra, Uhum. pode fazer um negocinho, né? Beleza. Você tem algo a completar, não tem problema não, mas mais rapidão. Então Sempre vamos lá. sonhei isso. Então vamos lá. Religião, bate aí. Vamos lá. Religião. Cara, religião pra mim é uma estrutura de uma parte da nossa vida que não pode ser prostituída, não pode ser abandonada, precisa ser vivida e experimentada. Uau. Nossa. Arquitetura. A arquitetura foi uma coisa inusitada na minha história. Nós não falamos sobre isso, mas Aham. é um podcast à parte. Assim. Né? Coisa Não, tudo bem- aqui não tem Não, segundo tempo aí. É uma coisa inusitada, assim, uma experiência inusitada que eu vivi e tô vivendo. Bacana. Academia. Um momento de cuidado, mas também de oportunidade de servir. Porque eu entendo que a lógica de cuidar do corpo, no meu caso, é mais do que vaidade. É um Uhum. processo de estar muito bem, Pra poder 100% para Ah. poder estar com as pessoas e servir. Uau. que Gostei isso? demais. Demais mesmo. Família. Família. A raiz da minha história, da minha vida, a essencialidade da minha vida, assim, a estrutura da minha vida. E realmente, né? Desde lá de trás, desde as reuniõezinhas ali. Seu ó. bisavô já Do seu falava. bisavô. Futuro. Futuro, para mim, tem uma conexão com providência. Aquilo que Deus. Futuro, para mim, o futuro está muito aberto para aquilo que Deus tem e pode fazer ainda comigo, para aquilo que Deus tem a me dar, aquilo que Deus tem preparado e como vontade para minha história. Então, para mim, futuro é abertura, é disposição, disponibilidade, oferta. Gostei. Não, que Muito isso. bom. E só pra gente né? finalizar aqui, rede social. Você é bem ativo na rede social, então eu coloquei essa. Então, outro dia eu estava refletindo sobre isso. Rede social, para mim, é um canal de evangelização, mas que não é o meu primário. Tem outros padres que estão muito mais ativos. Eu uso como um elemento secundário. Que, inclusive, se um dia eu ver que não faz muito sentido, eu vou até abandonar. Porque o meu canal primário é aqui, tete a tete. Olhar para as pessoas, acolher bem as pessoas, estar com as pessoas, falar com as pessoas, me comunicar. E eu entendo a rede social como uma extensão disso. Extensão. Isso, né, é secundário. Processo secundário. Não, uau, foi show demais. Que Muito isso. bom. Curti demais. E aí, galera, já quero aproveitar, né, depois desse bate-bola, dessas inspirações aí falando sobre, gente, academia, né, saúde, esse negócio é bacana demais, isso é importante. 1h da tarde, hein, galera? 1h da Tô tarde, zoando. vocês vão encontrar com o padre lá, tá? Depois de muito aprendizado que a gente teve hoje, né, cada detalhezinho, a gente tem uma conversa, a gente pode ter, igual falou, vai ter uma segunda aí, sempre tem que ter, porque... Não, a gente não falou ia da conversar arquitetura, aqui, né? conversar Tem aqui os na projetos conversa- de igreja, nós já tudo, inteiramos tinha- aqui quase 1h30. Não, já foi 1h30 aqui de conversa. Mas a gente quer agradecer a vocês que nos acompanharam aqui, que estão junto com a gente aqui nas redes sociais, né? Já não deixa de seguir ali o nosso Instagram, @arrozfesta_podcast, tá? A gente está no Spotify, no TikTok, tá? E aqui, se inscreva, né? Às vezes você assistiu aqui o episódio, gostou muito, mas não se inscreveu. É facinho, só clicar aqui, se inscrever, tá? E já aproveitar e agradecer a galera que nos apoia sempre. Queria agradecer ao Ed Brins, que tá já dando de presente pro padre aqui. Presente, né? Uma Nossa, canequinha, né? Pra tomar um chique. cafezinho, bacana, né? Agradecer o Fael por toda essa estrutura aqui, né? Do que a gente fala, cinematográfica, né? Cinematográfica, Aqui. de cinema. E também agradecer os nossos parceiros da ASP, Diamond Coquetelaria, Marlon Meiron, a dupla
topzera aí, amiga nossa, e também Amorim Garden. Amorim né? Garden. Novo espaço de evento aí. Então, tamo junto aí, gente. Muito obrigado e muito obrigado, Padre Kleber, por estar com a gente. Nossa, eu não Hoje. tenho... Sem palavras, assim. Eu tava com uma expectativa, pensando, assim, aonde a gente ia chegar nessa conversa. Isso foi muito legal, a experiência, assim. Eu acho que essa estrutura do podcast é muito legal, né? Que é possibilitar a gente fazer uma troca dessa, né? Colaborar, vocês colaborar com a minha vida e eu colaborar com a vida de vocês de certeza. alguma forma. Única. A gente não pensava nisso há um tempo atrás, né? Então, isso é muito rico. E eu estou muito feliz de poder estar aqui, né, fazendo toda essa troca, e especialmente podendo, eu acho que corresponder com o serviço que vocês prestam também conosco lá na igreja, né? Porque a gente se encontra Bom, trabalhando. Eu A gente se fiquei... encontra trabalhando. E é tão rico isso também, né? Da gente estar aqui rompendo, a gente estoura essa bolha lá do nosso trabalho, mas ao mesmo tempo foi o que nos conecta, né? Foi o que nos conectou, o trabalho, o meu ofício, o ofício de vocês. E eu fico muito feliz de poder a gente extrapolar isso de uma forma muito positiva, né? Porque depois a gente podia estar extrapolando isso de uma forma muito negativa, né? Que algumas situações que a gente vive aí no dia a dia. Mas estar aqui bem e falando bem e extrapolando e falando a gente nem tocou nos assuntos que são o ordinário da nossa vida. Então, muito mas feliz. Foi bom. Acho que é uma coisa que às vezes a pessoa quer saber e não tem nem como perguntar. A gente falou assim, até do padre, né? Eu acho que foi uma experiência muito... Foi uma experiência Foi muito sensacional. diferente. Acredito que essas dúvidas que a gente tinha, essa curiosidade também. Curiosidade, As na verdade. pessoas, o público que está assistindo a gente também tinham, porque vê o padre Kleber ali, pô, ele é arquiteto, ele é padre, tá? Mas, né, o que ele gosta, o que ele não gosta. Então, te confesso que quando eu conversei com você lá, né, é muito difícil ter um contato de um padre, mas quando eu mandei para ele lá no Instagram e ele rapidamente já respondeu e já passou, e eu, né, peguei e falei assim, olha, você fica à vontade, pode me chamar lá no Você já WhatsApp, tinha um ele negócio mandou o do número. padre também, né? Eu tô conversando com o Aí ele padre. vai e deixa o WhatsApp dele. Eu falei, opa, aqui não, Vou bicho, mandar aqui outros eu tenho... memes aqui agora. Aí eu falei Tacando assim, nos grupos. na hora que eu chegar lá na igreja, lá que eu botar a ordem lá, eu vou falar, o WhatsApp tá aqui, filho, soltei lá no podcast, ao vivo, pode chamar, galera. Mas assim, fiquei muito feliz mesmo, por esse carinho, por aceitar, assim, imediatamente ali o nosso convite. Muito obrigado mesmo por estar aqui com a gente. Eu falei que os meninos eles deram muita sorte, que é muito difícil uma mas oportunidade dessa tudo é encaixar. não, a gente É sabe que a providência, agenda é muito providência, cheia, a gente sabe. Providencial. Mas foi muito bom, foi Tinha muito que bom ser. mesmo. E Valeu tá bom. demais. Então, beleza, é isso. A gente vai deixar um presente aí, uns brindezinhos da arte, nosso parceiro. Pro padre Você levar também, pra que, né, que casa. tem vida pessoal, É, que tem seus isso aí, momentos então, também. Todos Ah, os brindezinhos valeu, aí, valeu, obrigado, Ashley. Thaís aí. Muito obrigado. Vai ficar bem Eu legal. também, e eu quero aproveitar então dar um presentinho pra vocês também. Uai, mas Uai, aí uau, que isso? Nós vamos abrir, gente. Pode Vamos abrir. Não, já vou abrir Essa- aqui, do jeito que eu sou curioso, Não, cara. e eu? Foi Não, fruto eu- de um trabalho da faculdade, isso aí, uma série de, Eu não quero nem rasgar, cara. de, Ui, nós falou disso de ontem. azulejos que eu Eu fiz. vou rasgar mesmo. Esse aqui é tipo o quê? Sua arte? Foi um É, desenho Maria. mesmo. Falou disso ontem. Falamos ontem isso aí, de É uma arte, série né, que eu Não, fiz. olha isso de- aqui, galera. Mostra na sua aí. Ó, Ah, ó, é, no é, meio. vamos- aqui, vai, ó. Na sua aí. Mostra E tem 20, só 20 peças dessa. Oh, Meu gente. Deus. O lote que eu fiz foi 20 peças que eu dou só para pessoas assim mais amigas, conhecidas. E até outro dia um amigo meu tava Já vamos trocar uma ideia. gerou uma polêmica, porque eu assinei assim, né? E todo Mas mundo eu- coloca assim. Cadê? Mas na verdade, Cadê? é assim, ó, o Cadê? desenho. Gente, servir um pouquinho pra mim. Aqui, ó. Eu Esse eu tipo assinei árvore, assim. vira assim, ó, tipo Eu árvore. assinei assim, mas é uma árvore. Assim, assim, ó. Mas E é aí, uma ele- árvore. Ele fala o significado. É assim, uma tipo, árvore, é a árvore da vida, né? Então, Vai lá, frondosa. vai chorar. Frondosa, né? Com a vida, né? E a vida tocando a parte dourada do azulejo, né? E com o traço da cruz, né? A cruz, que é para nós cristãos a essência da nossa vida, Arte é arte, de onde cara. sai a vida. E da árvore caem 7 frutos, desculpa, que são sacramentos. A igreja oferecendo toda essa graça que cai para todos nós como alimento para nos sustentar durante toda a vida. Então, a árvore da vida. Olha aí lá, pra foi o vocês. presente mais certo que você viu, tá agora- vendo? Nossa, muito enfim, obrigado, Em assim. off aí a gente vai te contar. Uhum. algumas Gente, coisas. então, mais uma vez, muito obrigado com o presentão Não, o desse presente aqui. desse aqui já vai estar lá na E- sala da nossa casa, lá, ó, gato, ó, eu já também. pra decorar. E aí a gente agradece muito a vocês, mais uma vez, e até a próxima.
Valeu. Beijo, falou! Nossa, que apresentão, hein, gata? Deixa eu te contar, a gente casou, um dos maiores sonhos dela era ter uma árvore, ela ama a árvore da vida, ter uma árvore da vida dentro do casamento, conseguiu colocar uma